Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Futebol Chama o Dadá que a Interior. gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 9 96 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Começa agora, Meio Campo FI. Opa, é fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, tá começando o Meio Campo FI, o esquenta aqui dos canais Futebol Interior para a grande decisão da Série C do Campeonato Brasileiro. Amanhã, 5 da tarde, a bola rola, Majestoso vai estar lotado. Acredito eu que o público não vai ser maior do que do Derby 212, daqui a pouco a gente vai explicar o motivo, por que
o público não será maior. Mas a torcida da Ponte esgotou todos os ingressos. O torcedor da Ponte Preta comprou tudo que podia. Inclusive, parece que tem alguns aí ingressos na mão de cambista. É uma pena, né? É uma coisa que a gente também precisava fazer um levantamento, né? De como é que os caras conseguem, né? Como é que os cambistas conseguem ter ingressos, né, para vender na frente do estádio. Mas vamos falar de coisa boa, não é mesmo? Vamos falar de Ponte Preta, vamos falar de Londrina, as duas equipes que fazem a decisão da Série C do Campeonato Brasileiro de 2025. Tá no ar então o nosso Meio Campo FI. É isso aí, o nosso esquenta aqui para esta grande jornada esportiva. Sempre num oferecimento de concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Clube Concórdia, Casa do Perfurador, Placar ao Vivo, Futebol Interior e Union, proteção veicular, proteja seu carro, sua moto ou seu utilitário. Union, proteção veicular 999 77 9029. IGA Atacado, referência em qualidade, satisfação e economia. Em Campinas, duas lojas, uma em Santa Bárbara do Oeste e outra em Sorocaba, com trabalhos técnicos hoje do Eduardo Rodrigues, o nosso querido Bolacha, mesa de som, mesa de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior, tudo que tá indo pro ar aí, áudio, vídeo, é com o nosso querido Eduardo Rodrigues, o Bolacha. Já tô aqui no YouTube do Futebol Interior e eu espero e conto com a sua participação, tá bom? Vai lá, manda mensagem pra gente, ó, no Futebol Interior. Não esquece de deixar o seu like, tá? Me fala aqui nas mensagens qual é o seu número, que número é o seu like e a gente vai abraçar você. Bom, vamos pegar aqui os destaques, né? Aqui no estúdio, ao meu lado, eu tenho Frank Francisco e tenho também o nosso querido Roberto Marcondes. Então vamos começar aqui com os destaques dos nossos companheiros. Você pode mandar mensagem aqui, que a gente vai lendo aqui a sua mensagem. Tem superchat também, se você quiser deixar um superchat, a sua mensagem, ela vai à frente das outras aqui. A gente dá prioridade para você que mandar o superchat pro Futebol Interior. Não esqueça de curtir a nossa página também, tá bom? Bora lá então, vamos trazer aqui o primeiro destaque, o destaque do meu comentarista, de carona com ele, Frank Francisco. Fala, Frank, como é que tá, o amigo? Boa noite de sexta-feira pra você, tudo bem, Frank? Boa noite, Carlos, boa noite, Marcondes, o nosso querido Bolacha. E a você que tá aí acompanhando a gente, não se esqueça de curtir, deixar lá só a curtidinha, né, Carlão? Sim. Isso aí é muito importante. E fique ligadinho que hoje vai ter um monte de surpresa, né, Carlos? Exatamente. Olha que bênção. Tá tenso, Frank? Olha, eu acredito que não tanto quanto os jogadores, comissão técnica, mas eu vou ter que confessar, Carlão, já tá dando uma tremidinha nas pernas. Eu acho que eu estou mais tenso do que jogador e comissão técnica, porque os caras, né, os caras não são torcedores, né? Eles querem ganhar, ok, querem ganhar, mas o torcedor, nesse caso aqui, na mesa que eu posso falar com propriedade, Corsato e Frank declarados, né? O Marcondão torce pro futebol de Campinas, mas torcedor, eu vou falar um negócio pra você. Eu tô mais tenso, acho, do que esses caras. Eu tô tenso, mais ou menos igual eu estava no derby número 212. Ah, Carlos, eu não chego a ficar tanto, não. Já fiquei muito no passado. Eu acho que hoje eu não durmo. Hoje eu procuro me controlar um pouco mais. Eu vou ficar um pouquinho mais agitado no horário da partida. Porque é o seguinte, viu, Frank? Eu tava até... Isso é uma conversa... Ô Bolacha, vou passar aquela conversa no ar aqui, não vai ter jeito. Estávamos com a nossa viatura, né? Que o Futebol Interior tem viatura, viu? Estávamos trazendo todo mundo aqui, né? E aí nós estávamos falando do título, tudo. Aí eu falei, se não der também, não tem problema, né? A Ponte já subiu, né? No 212 a gente ganhou do Guarani, tá tudo certo. Aí o Bolacha soltou essa. Se não der, não tem problema, são só 125 anos, o que tem que esperar mais um pouco, né? Não foi legal. Errado você não tá, Bolacha. Errado você não tá, né? 8 da noite, mais 20 minutos. 8h20. Deixa eu pegar aqui o boa noite dele, o nosso reforço aqui nos canais Futebol Interior. Solta a vinheta, Bolacha.
Roberto Marcondes. Fala, Marcondão. Grande abraço pra você. Oi, boa Carlos. noite. Um abraço pra você. Boa noite ao Frank, ao Bolacha, meus amigos. Eu torço pro MAC, de coração. A gente sabe. Mas certamente, amanhã, minha segunda pele tá aqui, ó. Minha segunda pele. Tá Aliás, essa camisa será sorteada Sim, amanhã na Jornada tá aqui Esportiva. minha segunda pele. Amanhã. Tá aqui minha isso. segunda pele. É momento ímpar. Eu criei uma frase. A Ponte Preta, a Ponte com pouco fez o máximo. Por que pouco? Dificuldades financeiras. O time se uniu. Prova que o dinheiro não é tudo na vida. É importante pagar, é responsabilidade. Mas com pouco a Ponte fez o máximo. Chegou à final, chegou ao acesso, conquistou tudo que tinha que conquistar esse ano. Parabéns aos atletas e certamente eles serão presenteados amanhã com um público gigantesco amanhã no Majestoso. 14 mil ingressos foram adquiridos muito rapidamente. Isto é credibilidade, isso é confiança e tudo aquilo que a equipe fez durante o campeonato no campo e imediatamente, de forma sequencial, liga com a arquibancada. Amanhã, meu amigo, segunda pele, tô dentro, amanhã no Majestoso. Esse Roberto Marcondes. Bom, vamos continuar girando aqui a nossa equipe, porque nós temos também a participação aqui do Marcelo Corsato e do nosso repórter Pedro Lino. Pedro Lino vai ser o repórter do estádio. Amanhã ele estará no Majestoso para acompanhar a grande final da Série C do Campeonato Brasileiro. Teremos João Brigatti também, hein? Daqui a pouco. Acabei de falar com o João. Ao vivo, já. João Brigatti vai bater um papinho com a gente aqui. Mas antes, vamos pegar o destaque deles. Vamos começar com quem, ô Bolacha? Quem você quer começar? Eu escolho? Então vamos com o Mano. Vamos começar com o Marcelo. Solta a vinheta do Caboclo aí. Marcelo Corsato. E aí, Corsato, como é que você tá? Grande abraço, boa noite pra você. Fala, Carlos. Abraço pra você, boa noite. Boa noite pro Marcondão, nosso reforço de peso, ao Frank Francisco, o Bolacha, Pedro Lino, que vai falar com a gente daqui a pouquinho, a audiência Ponte Pretana. Vamos falar um pouquinho dessa grande final. Assim, acho que devemos, como você falou, né, torcedor na bancada declarado, eu também sou um torcedor Ponte Pretano declarado. Eu acho que a gente deve pensar primeiro em desfrutar essa final. É um momento ímpar, como disse o Marcondes, né? Mas realmente, olha, eu não sei os jogadores, mas o torcedor, tem muito torcedor tenso, tem muito torcedor que parece rei, né? Nesses últimos dias, eu sou um deles. Tô ansioso demais. Não vejo a hora de acabar. Nem é começar o jogo, viu, Carlos? É hora de acabar o jogo, acabar essa Série C, para ver o que vamos fazer, se a gente vai levantar a taça, se o torcedor Ponte Pretano vai comemorar. Mas é aquilo que eu falo, que estou falando aí já há algum tempo, né? Esse campeonato ele tem 4 vencedores e a Ponte é um deles. Vai ter um campeão, é a cereja do bolo. A gente quer esse título realmente, mas vamos aguardar aí. A expectativa também do Gé no banco de reservas, vamos ver se isso vai se concretizar, né? Não acredito não que ele vai entrar como titular, mas a gente vai falar mais durante esse programa. Até a meia-noite, viu, Carlos? Engraçadinho você, né? 8 da noite, mais 23 minutos. 8h23. Ele será o repórter amanhã. Ele vai estar ao lado dos jogadores da Ponte Preta, vai trazer a palavra dos jogadores e também a palavra do técnico da Ponte Preta, o Marcelo Fernandes. Ele está lá para cobrir o evento, vai estar lá amanhã para cobrir o evento. Fiquei sabendo que vai chegar por volta de meio-dia lá no estádio Moisés Lucarelli. Põe a vinheta do garoto aí, vamos lá. Repórter Pedro Lino. Fala, Pedro, como é que você tá, meu querido? Grande abraço para você, boa noite. Fala, Carlos Corsato, fala Marcondão, Frank, Marcelo, Bolacha e todos os amigos que estão aqui acompanhando o Meio Campo F1. Um grande abraço para vocês. Amanhã estarei aqui a partir do meio-dia, meio-dia e meio, Corsato. Passei no hotel da Ponte agora há pouco, tudo tranquilo, tudo calmo, ninguém lá na frente. E agora estou aqui. Vou mostrar para vocês aqui, vou sair do carro. É que a gente não tem imagens, Pedro. A gente não tem imagens. Então conta o que você está mostrando aí. A gente só tem sua voz. Estou aqui na frente do estádio Moisés Lucarelli. Boa. É um bom público agora aqui pessoal na sede da torcida jovem, né? Certo. É um grande número de carros.
A Polícia Militar também faz presente aqui no estádio Moisés Lucarelli. Pelo jeito, não é só você que não vai dormir não, viu, Carlos? E tem aí do lado, né, para quem conhece o Majestoso, tem a sede da torcida jovem, que é próxima, tem a da Ponte Chopp, que é um pouco mais acima ali, né? O pessoal já tá fazendo o esquenta. A gente faz o esquenta aqui, né, Pedro Lino? E a torcida da Ponte faz o esquenta aí em frente ao estádio Moisés Lucarelli. Ô Pedro, aproveitar aí você como repórter, né? Ponte Preta fez o último trabalho hoje pela manhã e fez com a presença do seu torcedor, né? O torcedor da Ponte Preta pôde acompanhar esse último trabalho aí, né? Isso mesmo, a Ponte Preta fez o último treino aqui no estádio Moisés Lucarelli. A torcida pôde acompanhar o treino e na saída a torcida deu aquele último abraço no time, né? Antes do time pro hotel, que o time sobe pro ônibus, como faz em todo o derby. Só que o Gé presente no treino de hoje, viu, Carlos? Pode ser que ele fique só no banco, pode ser que ele entre, aí vai depender do técnico Marcelo Fernandes. Essa história do Gé aí, eu não acredito que ele vá começar como titular, né? Até acho que ele vai ficar no banco de reservas, mas também, olha, era lesão de grau 3, né? Porque a gente, infelizmente, a Ponte Preta não é só a Ponte, tá? Não, os clubes, eles não mandam mais boletins, né? Que, quando eu comecei a minha época de repórter, a gente tinha boletim médico dos times. Hoje não tem mais, né? E quando o Gé se contunde, antes do derby número 211, havia uma expectativa de que seria lesão de grau 1. E aí depois virou lesão de grau 3. Lesão de grau 3, todo mundo sabe que é mais de um mês. O cara tem que começar a treinar. Ele foi liberado na quarta-feira para treinar com bola. Vamos lá, né? Comentando aqui Frank e Marcondes, antes da gente fazer o primeiro intervalo para depois ligar para o Brigatti. Vamos começar aqui com o Marcondes. Marcondes, o cara que não trabalha com bola há mais de 30 dias, você colocar o cara já como titular, com apenas 2 dias de trabalho, é complicado, né? Mas o próprio Lino acompanhou o treinamento e percebeu claramente, e o técnico Marcelo, ele não escondeu o que irá fazer com o Gé. Ou seja, já posicionou que a tendência é que ele esteja no banco de reservas. E no banco de reservas, para um presente para ele, dependendo do andamento da decisão, ele pode entrar no segundo tempo, tá tendo um placar folgado, né? Evidentemente, porque o jogo ele é construído a partir do momento que a arbitragem apitar o início. Ele é construído no jogo. Sim. E de repente há uma construção positiva dentro do planejamento da proposta de jogo da Ponte. Evidentemente o atleta poderá atuar aí como forma de presente para ele, para a torcida, com relação à segunda etapa da decisão. Eu não acredito que o técnico, eu já esperava por isso, que o técnico Marcelo Fernandes não iria mexer na estrutura da Ponte, nem na proposta, né? A proposta sim certamente será um time mais agressivo em relação a sábado passado, né? E evidentemente você não ia mexer no time e deixando o atleta que vem de uma lesão muscular. A lesão muscular, apesar dele estar apto a exercer a função, ela também engana muito. Sim. Porque de repente ele vai, eu já vi isso, não quero que aconteça isso, eu já vi atleta que fora liberado pelo departamento médico, no aquecimento, liberou tranquilo, foi pro jogo, tá liberado, foi pro jogo. Na primeira corrida, a caça de um atacante, ele sentiu com 30 segundos de jogo. Então, lesão muscular é muito complicada. Esperamos que, evidentemente, ele atue para fazer a parte da festa do show amanhã no Majestoso. Eu penso um pouco diferente. Eu acho que o Gé só vai entrar se o jogo não tiver bom para a Ponte. Porque não tem porquê, e até por tudo isso que o Marcondes colocou, é muito perigoso. O Gé já ficou quase 8 meses parado por causa de praticamente a mesma contusão, né? Então, entendo que, eu acho que usar o Gé só em caso realmente de necessidade. O que você pensa, Frank? Carlos, é um misto do que o Marcondes falou e do que você pensa. Porque assim, pensando com a cabeça do Marcelo, ele já havia comentado em Londrina sobre isso. Sim. E ele falou, né? Eu queria contar com o Gé, um presente para ele, um presente para a torcida. Então, de repente, Carlos, como tiver o jogo, no finzinho, faltando pouco para acabar, ele de repente pode pôr o Gé. Eu não acredito no Gé saindo para jogar e nem pegando, vamos dizer, meia hora de jogo. Eu também não.
também não. Eu acho que se o Gé entrar, o negócio vai estar ruim pra Ponte. Ou ele entrar na boa. Eu acho que também, a tendência é muito mais ele entrar na boa do que entrar na ruim. Então, eu acho que entrar na boa, esse que é o problema, porque se ele tá saindo agora, se não fosse uma decisão, eu acho que ele nem pro banco iria. Ele nem estaria no banco. Com 2 dias de trabalho, não dá para você ir pro banco. É esse que é o meu ponto. É o último jogo da temporada. Mas vai que, você falou aí, vai que num pique ele vai e abre de novo, aí piora a situação. E outra, será que o técnico Marcelo Fernandes também não está deixando o Roger, que Sim. é o maior artilheiro do século da Ponte, que está como técnico da equipe do Londrina? E olha como é que é o futebol, o destino. A Ponte pode se tornar campeã de um título inédito em cima de uma equipe comandada por um dos maiores ídolos da história da Ponte. Negócio louco, mas é o futebol. Será que nesse setor que o Roger conhece bem, o Marcelo não está dando uma segurada, não? Quando a gente fala de ídolo, até na Hora da Macaca, na segunda-feira, a gente falou isso aí, né? E tem torcedor Ponte Preta. Não, Corsato, ídolo não. Eu também, ídolo não. O Roger não é ídolo da torcida da Ponte. Foi um cara que fez... tem uma boa passagem, ele tem boa passagem, ele marcou com a camisa da Ponte, mas ídolo, eu acho que status de ídolos pro Roger é muito, mas em 2023 a Ponte Preta foi campeã na Série A2 em cima do Novo Horizontino, que era dirigido pelo Eduardo Batista, que começa na Ponte Preta e é filho de Ponte Pretano. Pedro Lino, chamou, falou, Pedro. O torcedor Ponte Pretano tem 2 broncas com o Roger, né? Tem várias. A primeira é aquele lance no derby de 2012, que ele perdeu o gol, a Ponte estava ganhando de 1-0, ele perdeu o gol, não lembro quem que era o goleiro do Guarani. Aí depois o Medina foi lá e virou. E também foi daquela vez de 2010, que o Roger vestiu a camisa da torcida Fúria Independente do Guarani. Aí a torcida da Ponte pegou meio que raiva e bronca dele. A gente sempre, eu costumo dizer que a gente sempre, normalmente o pessoal lembra mais do que as pessoas fazem de ruim, né? E o Marcondes falou aqui, a primeira coisa, o cara é o artilheiro do século, pô. Ele é o 15º colocado entre os artilheiros da Ponte Preta, né? Mas tem tudo isso. Ele tem história. Ele tem história como atleta. Sim, agora, pô, ele com os gols dele, a Ponte ganhou muitos jogos. Agora... Tudo bem, eu tô torcendo contra ele amanhã, obviamente. Sim, óbvio, eu também. Claro, eu óbvio. também. Eu falei na Hora da Macaca, se meu pai, meu finado pai fosse técnico do Londrina, lamento, eu ia torcer contra. Uma coisa é o Roger, Frank, que tenha sido atleta profissional da Ponte, que começou na Ponte em 2020, e com passagem na Ponte Preta e como artilheiro do século da Ponte. Uma coisa é isto, ponto. Não apaga. A outra coisa é ele como treinador do Londrina. Ele está fazendo um bom trabalho? Está. Conseguiu o objetivo? Conseguiu, que era o acesso do time do Paraná. Agora, na final, eu torço pelo Marcelo e não torço pelo Roger. É lógico, mas o Roger tem que fazer o trabalho dele mesmo. E ele sabe disso. Ele sabe. Eu vou ficar com a frase do pai do Roger. O pai do Roger, numa rádio de Londrina, ele fala o seguinte, ó: aconteça o que acontecer, eu serei campeão. Então, eu vou ficar com essa frase aí. E, gente, vamos esquecer, né? Vamos esquecer do Roger. O Roger tá defendendo o pão dele, né? Seria bacana, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. A Ponte está disputando um título com o Santos. Aí alguém iria gostar que o Marcelo Fernandes dissesse que está torcendo pro Santos, treinando a Ponte Preta? Não. Agora, você imagina, né? Frank e Carlos e Lino, vocês não imaginam que você acha que ele vai deixar o Elvis jogar sozinho amanhã no meio de campo? Sem nenhuma marcação em cima do cara? Obviamente que não. Como a Ponte não vai deixar o Cristiano jogar. Você acha que ele não vai subir os laterais para trombar com os laterais da Ponte, que tem a profundidade, né, muito forte? Claro que ele vai armar o jogo dele para eliminar ou tentar, pelo menos, algumas jogadas importantes da Ponte. Exatamente. Ele está defendendo o time dele hoje, que coloca o arrozinho, feijãozinho no prato dele, da família. Então, gente, vamos esquecer essa história. Do Roger. O Roger vestiu a camisa da Fúria, a torcida do Guarani. Ele já jogava no Guarani, pô. Jogava no Guarani, e eu duvido aqui que se 10 pessoas, eu não estava lá, mas conheço gente que estava, e já tive a oportunidade de conversar 2 vezes com o Roger quando trabalhei na Rádio 1900, e o Roger falou assim: Corsato, eu era funcionário do Guarani, chega 10 caras lá pra você, veste a camisa aí, você vai fazer o quê? Não vou vestir não. Pô, acabava a carreira do cara também lá no Guarani, né? Então, acho que a gente tem que separar as coisas. O Roger hoje é técnico do Londrina e vai disputar e jogar contra a Ponte Preta. Esse é um ponto, né? Agora, o que ele fez pela Ponte, todo mundo sabe. Eu só questiono um pouco esse status de ídolo.
Ídolo é de cá. Ídolo foi Carlos, Oscar. E esses caras foram ídolo. Né? Até o Cajá, acho que o Cajá é ídolo. Agora o Roger não. Frank, e aí? Ô Carlão, eu vou soltar uma aqui, polêmica. Veja bem. Tava tão bom até agora. Essa questão do ídolo, ela é muito profunda. Por exemplo, essa galera que você citou da Ponte, pra mim, eles não se enquadram nisso, eles estão acima. Quando a gente fala desse pessoal, a gente confunde com a própria Ponte Preta. Meu modo de pensar. Então, mas aí é o ídolo. Né? Agora, pra mim, ídolo, você vai me xingar, você vai ficar bravo, mas, por exemplo, eu me lembro de jogadores que eu tenho um carinho enorme. O Roger é um deles quando jogou na Ponte, o Birubiru, ponta direita, quando passou pela Ponte Preta então, mas também. não dá pra dizer que são ídolos, né? O próprio João Brigatti. O próprio João. Então, mas peraí. Já conosco ao vivo. Mas no caso do João Brigatti é diferente. Ontem, eu tive uma discussão esses dias com o meu grande amigo Elias Aredes, e a gente falando de ídolo. Cara, o ídolo não é o que você... O ídolo não é só pelo que ele faz no campo. O ídolo é o que você faz fora. Por exemplo, o Brigatti não é só porque ele fez no campo. O Brigatti tem outras coisas, né? O Brigatti é um profissional do futebol e é bacana, não é? Mas foi ele que foi Piá é ídolo. É ídolo. Piá é ídolo da Ponte? Piá Piá é ídolo. É mais ídolo do que o Roger. O Piá defende... mesmo? Pô, o Piá defende mais a Ponte do que o Roger, pô. Cara, o ídolo é pelo que o cara faz, o que o cara representa pro clube, pra instituição e o que ele leva do nome da Ponte Preta. Eu comentava isso e coloquei e coloco assim, eu dou sempre um exemplo clássico aqui. Na Fórmula 1 nós tivemos 2 super pilotos, Ayrton Senna e Nelson Piquet. Os 2 são tricampeões. Quem que é mais ídolo? Ayrton Senna. Pelo que ele fez pelo Brasil. Pelo que ele fez ou pelo temperamento dele? Porque o Piquet, muita gente entorta o nariz com ele. O Piquet é uma mala. Então, mas quando o cara é meio mala, você também tem uma resistência nesse sentido. O Ayrton ganhava a corrida e colocava a bandeira do Pergunta Brasil. pro Lino quem é o ídolo da Ponte. O Lino sabe. O Lino sabe? Sabe. Quer ver? Vai, Lino, no meio do povão. O ídolo da Ponte hoje estaria entre Dicá, Cajá... Não, o Dicá é o concurso, né, cara? De cá é o concurso. A minha Roger não é ídolo. Isso, tô falando. Acabei de falar. Roger não é ídolo. Roger não é ídolo. Piá pra você é ídolo? Tá na galeria, mas tá na galeria. Ídolo não. Cara, o Piá é ídolo, pô. Piá leva o nome da Ponte Conversa Preta. boa essa, hein? Piá leva o nome essa da é uma Ponte resenha Preta. Se perguntar aqui no chat... E tava na cara que o Roger ia entrar na pauta, né? O Piá né? leva o nome da Ponte Preta, pô. Pra todo lugar que ele vai. O Piá é muito mais ídolo do que o Roger. É claro que a gente respeita o Roger e toda a família do Roger. O Monga é ídolo? Sim, muito ídolo. Muito ídolo. Vai, Pedro. Se caso amanhã for campeão, o cara que fizer o gol do título vira ídolo? Quem? O cara que fizer o gol do título vira ídolo ou não? Esse time aí já vai estar numa galeria diferente, né? Mas eu acho que vira assim, dependendo da circunstância. Ó, o Marcondes está falando aqui, a gente tem que colocar o João Brigatti por causa do horário. O João tem que dormir. Concentração, inclusive. O João tem que dormir, né, cara? O João tem que dormir, porque amanhã o bicho vai pegar. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Corsato, rapidinho, eu preciso rápido da sua resposta. Roger, você considera ídolo? Não é não. Piá? Também não. Tá bom, então. 8 da noite, mais 39 minutos. A gente vai para o intervalo. Na sequência, vamos bater um papo aqui com o João Brigatti, gerente e coordenador do futebol da Ponte Preta, que amanhã joga contra o Londrina, a primeira final nacional da história da Ponte Preta. Fica por aí, voltamos já já. Você que está no YouTube, fica ligado, porque eu já vou ler suas mensagens também. Canais de Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia.
Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do futebol interior. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol! Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! União Proteção Veicular. Proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Você procura economia, variedade e produtos de qualidade? No Iga Atacado você vai encontrar tudo isso e muito mais, inclusive uma seção de doces completa e mais facilidade no pagamento através do seu cartão de crédito. Não deixe de conferir as nossas ofertas no site www.iga.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia é aqui. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol! Estamos apresentando Meio Campo FI. 8 da noite, mais 44 minutos, 8h44, estamos com o Meio Campo FI, você participa, manda mensagem pra cá no nosso YouTube, bom ter a sua companhia, Batata Ponte Preta, bora participar e mandar um grande abraço pro Brigatti, fala pra ele que meu filho Batatinha mandou um abraço também, tá falado, Wilson da Rocha, boa noite, Luiz Carlos Dourado, boa noite, Brigatti, Ponte Preta Raiz, o Alexandre Garuti, grande Alexandre Garuti. O Alexandre tá mandando um abraço pra você aqui, viu, Marcondão? Ele que cuida, né? É um incentivador da base da Ponte Preta, grande Garuti. Tava em Londrina no sábado, né, Garuti? Um abraço, viu, meu querido? Garuti, grande amigo. Saudade, Garuti. Grande Garuti. Esse é Ponte Pretano, mas Ponte Pretano mesmo. Paulo César tá mandando boa noite. Roberto César Santos, boa noite a todos. Dali Ponte, boa noite. Amanhã a nação vai apostar
vai apoiar até o fim. Seremos campeões. Abraço para todos. O Fábio Almeida tá pedindo pro Batata procurar ele amanhã. Ó, Paulo César, vamos Ponte amanhã. Muita raça e humildade, todos unidos para conquistar esse último objetivo. Eu acredito. Lançou um I Believe aí, né, Paulão? Bom, Batata Ponte Preta, Fábio, não estarei em Campinas, minha mãe está muito mal no hospital. Fábio Almeida, valeu, estão conversando aqui, então fiquem conversando aí, meus amigos. Roberto César Santos, amanhã estarei no Majestoso, apoio do começo ao fim. O Pedro Pansani, um abraço para o Pedro Lino, a lenda viva. Rapaz, o Pedro tem fã-clube, cara. O Fábio Almeida, like 12. Jacir Ferreira, like 1, ó. Alexandre Garuti, olha, um abraço pro Marcondão de volta, like 6, valeu Garuti. Wilson na Rocha, boa noite Corsato, Frank Marcontes, Gustavo De Grande, boa noite Macacada. Wilson na Rocha deixou like 7. Que responsa dos jogadores carregar nas costas a responsabilidade de conseguir um título para os Ponte Pretanos, diz aqui o Jacir Ferreira, título nacional, né? Vou repetir aqui, título nacional. Marcos Oliveira, Ponte no campo, né, do 69 2023, título da Série A2 do Campeonato Paulista. Depois tem também lá para baixo da década de 50, mais 2 títulos que foram dados aí pela Federação Paulista de Futebol, mas ó, esses aí é o famoso título, na época tinha fax, né? Então, né, vamos dar uma segurada nesses daí, mas... Campeão Série A2 em 1969, da divisão de acesso, hoje a Série A2 em 2023. Aliás, 6 jogadores desse atual elenco estavam no time de 2023. Carlos, oi. Só um detalhe para a gente posicionar a galera que está curtindo e agradecendo já a grande audiência, maravilhosa, fantástica. E amanhã tem decisão a partir das 4 horas da tarde. Exato. A gente está tentando contato já com o João Brigatti, né? O João deu uma entradinha numa reuniãozinha e daqui a pouco fala com a gente aqui. Estamos aqui em contato com o João. Tá bom. Até às 10 da noite a gente espera, tá bom, João? Segundo o Marcelo, até meia-noite. Jacir Ferreira, que responsa dos jogadores carregar nas costas a responsabilidade de conseguir o título para a Ponte. Marcos Oliveira, boa noite, chefe. E rapaziada, fala, Marcão. Vamos que vamos. Macaquinha querida. O Luiz, boa noite, Carlos Frank Marconte. Chega logo esse dia. Estou esperando. Valeu, ô Luiz. Obrigado. O Paulo César, impossível não estar nervoso e ansioso. Luiz Carlos Dourado, meu Deus, essa noite vai demorar para passar. Like 5, valeu Luiz. Fábio Almeida, eu estou aqui de plantão e muito ansioso, porém amanhã tudo vai dar certo. Respeitando o adversário, amanhã estarei lá. Abraços à bancada. Ô Fabião, obrigado, Fábio. Você é muito gente boa. O Luiz está perguntando aqui quem apita o jogo. Daqui a pouquinho nós vamos passar aqui toda a ficha dele. O homem é bravo, hein? É bravo, né? É bravo, hein? Daqui a pouco a gente vai falar mais de 100 dele. cartões só esse ano, né, Frank? Mais de 100 cartões o homem já distribuiu. Pois é. O Francisco Ferreira, sou de São José dos Campos, sou Ponte desde 1977. Wilson na Rocha, na verdade o que pegou foi ele ter vestido a camisa da torcida organizada. Ele tá falando aqui do Roger. Gente, não estamos falando do mestre de cá, do Oscar, Carlos ou Dirley. É apenas o Roger, diz aqui o Silvio Seico. É o que eu penso também. Que ele seja muito feliz depois de amanhã, diz aqui o Wilson na Rocha. Depois de amanhã. O Francisco Ferreira está dizendo que o Piquet é muito mais piloto. Não vou questionar isso de você, Francisco. Você que provocou essa situação de Piquet e Senna. Eu tô falando de ídolo. Porque os dois são tricampeão mundial. O Dirley, nosso lateral, pô. Sim, o time ídolo Ponte-Pretano. Então, dá pra comparar o Roger com o Dirley? Não dá. Não dá. Então, o Fábio Almeida, Senna era gênio. O Senna é mídia, diz aqui o Francisco Ferreira. Wilson da Rocha, Piá, ídolo sempre. Fábio Almeida, Piquet tinha inveja do Senna, tá vendo aí, gente? Luiz Carlos Dourado, Piá é ídolo. Fábio Almeida, mídia. Paulo César, Senna muito mais gênio e piloto. Deixa eu fazer uma perguntinha só. Senna era do povo, humilde e gênio, diz aqui o Fábio Almeida. Só pra colocar um pouquinho de fogo, né? Porque nós vamos falar da Ponte, eu fui falar do Senna. Se o Elvis marcar o gol da vitória amanhã, ele se torna o quê? O Elvis, pra mim, e falei isso na hora da macaca na segunda-feira, o Frank tava com a gente. O Elvis, pra mim, já passou o Cajá, velho. Pra mim, o Elvis é o segundo maior 10 da Ponte depois do de cá. Ou o primeiro, se você for tirar o de cá. Como a gente deixa o de cá como o concurso, pra mim, hoje, o primeiro ídolo é o Elvis. E pra você, Marcelo? Cara, esse negócio de ídolo aí,
Assim... Responde, é a pauta do programa. Eu sou da época... Hã? É a pauta do programa, pô. Então, vamos ficar o programa inteiro falando de ídolo, mas tá bom. Não vou discordar. Assim, eu penso um pouco diferente. Pra mim, ídolo, de cá, depois de cá, depois de cá, aí vem Carlos, depois você vai lá com Juninho, Polozzi, Marco Aurélio, Vanderlei, sabe? Vai por aí. Aí depois esses da nova geração, sabe? Eu acho que se a gente for analisar esses últimos anos, eu vou falar por mim, tá? Eu acho que o Elvis, pegando toda a situação do momento, a situação que ele pegou o time, eu entendo que é uma Série C, é uma Série A2, mas para mim o Elvis desses últimos tempos aí, Carlos. Mas os meus ídolos são da década de 70. Bom, essa é uma boa colocação aqui. Ô Pedro, é claro que tem gente que, por exemplo, acha que o Cajá não está à frente, por exemplo, do Marcelo Borges. Que o Marcelo Borges estaria à frente do Cajá. Eu vi os dois jogar, para mim o Cajá jogou mais. E aí, o Cajá, ele não entra na história do ídolo. E eu vou explicar por quê. E eu adoro o Cajá, hein? Eu sou fã do Cajá. Mas, por exemplo, o Cajá jogaria na Ponte com 4 meses de salário atrasado? Não. O Cajá eu acho que não é ídolo por conta de tudo que aconteceu na trajetória dele na Ponte Preta, Corsato. Quando ele teve a oportunidade de sair, ele saiu no meio do Brasileirão da Série A. Status de ídolo, pra mim, o Cajá não. Então, aí que tá a história, porque o Marcelo, eu não sei o que o Marcelo quer pautar o programa então, né? Mas eu vou seguir aqui falando disso, porque quando eu falo, por exemplo, que o Cajá, ele estava depois do Dicá, eu não estou falando que o Cajá é ídolo. Eu estou dizendo de bom jogador, esse é um ponto. Ídolo é uma outra parada. Eu estou perguntando quem que tá à frente aí. No caso, o Elvis, para mim, ele já está como ídolo, e vou explicar por quê. Né? E graças à incompetência, né, da diretoria de futebol da Ponte Preta. Por quê? Porque, cara, o cara tá jogando com 4 meses, vai indo para 5. A gente tá falando 4 meses aqui, mas daqui a pouco vai dar 5 meses de salário atrasado. E o cara tá jogando, né? Então, aí que eu conto e que eu coloco a palavra ídolo, né? Mas aí vamos colocar dentro do campo. Por tudo isso, por tudo que o Elvis já fez pela Ponte Preta, e somando com o que o Cajá fez pela Ponte Preta, o que o Elvis fez pela Ponte Preta e o que o Elvis está passando pela Ponte Preta, é por isso que eu estou colocando agora o Elvis como ídolo, né? E não como o melhor 10 depois, só o melhor 10 depois do de cá. Eu preciso diferenciar isso porque, por exemplo, o Marcelo não conseguiu entender a minha pergunta. Se o Marcelo que está comigo não conseguiu entender a minha pergunta... Não, ele entendeu, só quis colocar um pouquinho de fumaça. Imagine quem está do outro lado. Então, uma coisa é quem foi o segundo melhor 10. Outra coisa é perguntar quem é ídolo. Tá bom? São coisas diferentes. E eu já comecei aqui falando que, para mim, o Roger não é ídolo. Não tem status de ídolo. Porque senão, você vai falar pra mim assim, o time de 77 inteiro é todo mundo ídolo. Nananina não, o Rui Rei pra mim não é ídolo porcaria nenhuma. Vai, Marcelo, chamou, falou. Não, eu entendi a sua pergunta. Eu só acho que a gente não precisa passar o programa hoje discutindo isso. Essa história de ídolo a gente pode fazer programa semana que vem, na outra semana. Eu acho que a gente deve focar na final da Série C 2025, Ponte Preta e Londrina. Não tô querendo pautar o programa, eu só acho que tem coisa mais importante do que ficar falando de ídolo. É que só para você entender por que chegou nesse caminho, porque tudo tem um caminho, né? Porque o técnico do Londrina é o Roger. E foi questionado se ele é ídolo. Só para você entender. A Ponte ia ter que ganhar. É isso aí. Penso igual a você. Vai, Pedro. O Marcelo Siqueira falou aqui no YouTube, o Washington é ídolo. Pois é. Mais do que o Roger. Muito mais. Mais do que o Roger. Muito mais. Mas cada um tem seu ídolo, gente. O Pedro Lino, o ídolo dele é a Lady Gaga. Gente, vamos seguir. Então, Marcelo, mas é uma discussão válida, né? Porque tem torcedor que não quer ver o Roger nem pintado de ouro, né?
Vamos lá, o Marco João Carvalho. Brigatti é o maior ídolo da Ponte Preta. Os outros ídolos da Ponte podem ter jogado mais que o Brigatti, mas fazer o que o Brigatti fez, ninguém fez. Então, essa é a opinião do Marco João Carvalho. O ídolo é de cá, Carlos, Polozzi, Cajá, Elvis, Monga, Brigatti, etc. O Carcem 10 coloca o Cajá como ídolo também. Brigatti, ídolo, muito ídolo. Tem gente que não gosta do Brigatti, Wilson. Valquíria, boa noite, Frank. Frank, qual a sua opinião sobre o próximo jogo? A Valquíria quer saber a sua opinião sobre o próximo jogo. Ô, Valquíria, boa noite, viu? Um abraço pra você. Olha, o coração da gente tá explodindo, né? A gente procura tentar ficar calmo. Mas assim, espera uma boa vitória da Ponte, mas é uma partida muito difícil. É uma final, né? Mas como você quer saber, eu acho que vai dar 1-0 pra nega velha. Jacir Ferreira, amanhã é a cereja do bolo, é nóis. O Carcem tá mandando uma pergunta aqui pro Brigatti. O Jacir Ferreira, esse ano é Ponte. Boa noite a toda a nação ponte pretana. Vamos todos amanhã torcer e reconhecer a luta desses heróis, independente do que acontecer amanhã, tá dizendo aqui o Alexandre Rô. Foi o que eu falei na Hora da Macaca na segunda-feira. Se a Ponte perder de 200-0 pro Londrina, o torcedor da Ponte tem que aplaudir esses caras de pé. Aconteça o que acontecer amanhã, tá? Tem que aplaudir esses caras de pé. Amanhã é toró neles, diz aqui o Jacir Ferreira, o Daniel Corsi. Vamos lá, Macaca. Boa noite. O Batata tá dizendo que o Marcondão continua lindo. Ah, Batata, passa batido. Por isso que eu falo. E o Marcelo, e o Marcelo fica brigando comigo com o negócio de ídolo. Vai, Marcelo, o que você tem pra falar pro Batata? Não, cada um tem um gosto. Parabéns pro Batata. O Marcelo Siqueira, o Washington é ídolo, Roberto César. Roger tem uma carreira respeitável na Ponte, sim, artilheiro do século. Porém, o que causa muita rejeição foi ter jogado no Guarani, diz ele aqui. Derek Carlo, boa noite. Ponte vai levar essa, 3-1, diz aqui o Daniel. Jacir Ferreira está dizendo que a rádio é top, obrigado. Ô, Carlos. Oi. Só um minutinho, para não perder o gancho. Pro Frank, pro Marcelo e pro Lino também. Você citou aí um fato extremamente importante. Os jogadores da Ponte entram para uma final com a responsabilidade da conquista do título, que fecha o ano de forma positiva. Sim. Né? Fecha o ano de forma positiva, fechando o ano, ponto. Mas eu vejo assim, em relação às outras finais, Frank, Lino, Marcelo e Carlos, o peso é menor por tudo que a Ponte sofreu durante todo o campeonato, nessa questão de dinheiro, nessa questão de salário. Não tem como você não citar isso do aspecto de fechar o grupo. E nesse ponto que eu falo que o papel fundamental do Elvis. Sim. Fundamental do Elvis. Então a Ponte, ela será assim, e merece inclusive o título por todos. Mas o Londrina também merece? Merece também. Merece, mas a Ponte merece um pouco mais em razão dessas dificuldades todas. Qual é o time que fica 4 meses sem pagar e chega a uma final, chega ao acesso, ganha os 2 derbys sem o salário em dia? E aí, meu filho? 2 clássicos gigantescos, e ela ganhou tudo que tinha que ganhar esse ano. Então, realmente, o time tem que ser coroado. E qual é a coroação desse time? Qual é o patamar máximo da excelência? É justamente a conquista do título. Esse time merece, sim. A torcida merece? Merece, evidentemente. Mas o time merece no mesmo patamar que a galera. Só precisa combinar com o Londrina, né, Frank? Que também quer o título, né? Ali vão ser mais 90 minutos de muita briga, muita luta. Mas entendi o ponto do Marcondes, Carlos. E esse é um fato que a gente não pode desprezar. Eu não me lembro, em toda a minha história de Ponte Preta, desde que meu pai começou a me levar desde pequenininho para o Majestoso, de um elenco, de um ambiente, família, tão grande como esse criado atualmente, Carlos. Eu não me lembro. Pois é. E aí que eu falo da história dos ídolos, né? Os ídolos, eles crescem assim. Os ídolos, eles crescem dessa maneira. É assim que se constrói um ídolo. Por exemplo, alguém aqui questiona que o Rui Rei foi um dos grandes centroavantes que vestiram a camisa da Ponte Preta, mas não é ídolo. Não é ídolo. E no meu time de todos os tempos, eu já falei aqui, é a Ponte de 77 com 3 zagueiros, Juninho, Oscar e Polozzi, e o Rui Rei fora do time. Esse é o meu time de todos os tempos. E ponto, né? Tiro o Rui Rei, que foi um baita centroavante. Mas não dá para colocar
ele como ídolo, e todo mundo sabe o porquê. O ídolo não é só pelo que o cara faz no campo, tem que fazer no campo também, mas o que o cara faz fora dele, o que o cara representa fora dele, também tem que ser colocado. E é por isso que eu acho que o Elvis já é o segundo maior 10. É claro, eu não vi Roberto Pinto jogar. Jorge Mendonça jogou com a camisa da Ponte Preta, né? Esteve na Ponte Preta, mas foi um baita jogador, disputou Copa do Mundo, coisa que o Elvis nem chegou próximo. Mas é aquilo, o ídolo ele se faz não só dentro do campo. Batata Ponte Preta, Carlão, Pedro Lino tá com ciúmes. Fala que ele é bonito também, Batata, aí fica tudo certo. Cimei Andrade, 1-0 pra Ponte. Ô Cimei, um abraço. Estava com saudades de ver o Marcondes colocar fogo nos programas, diz aqui o Batata Ponte Preta. Daniel Corsi, valeu Daniel, coloca dificuldade. Jacir Ferreira, Elvis e Marcelo Fernandes. O Cimei, Frank, seu coração tem que... não sei se é O ou A. Cimei Andrade, Frank, seu coração tem que aguentar amanhã, hein? Tá dizendo ele aqui. Ô Cimei, nós precisamos... Vai ter de novo, hein? Vai ter de novo aquela confra. Marcondes até já cobrou aqui. Marcondes chegou na casa semana passada e já quer confraternização. Mas aí a Cimei vai cantar, você vai ver só, cara. Legal, você vai ver ela cantando. Se o Tones levar, né? O karaokê. Derek Carlos, vamos colocar fogo. Ponte está na Série B. Aí chega um ser e coloca. Tem o poder da mágica. Vocês querem ficar na B ou ser campeão da C? Ô Derek, eu entendo o que você está dizendo. O Derek, ele não acha importante o título da Série C, mas amigão, não tem jeito, não dá para arriscar a Série C do campeonato, da vida da Ponte Preta, cara. Não dá para arriscar. Nós já subimos, então por que não subir com o título? Viu, Derek? É só isso. Não dá para arriscar, cara. Não dá para arriscar. Se a gente pudesse escolher isso em 2024, naquele derby lá, que a Ponte perdeu e foi rebaixada lá, porque o Guarani já estava rebaixado, né? Naquele derby lá no Majestoso, antes do jogo, Deus tem coisa muito mais importante para fazer do que ficar mexendo com futebol. Mas se pudesse, né, perguntar para ele, você quer cair para a Série C hoje e ser campeão? Ou não quer cair e continuar na Série B? É óbvio que a gente não queria cair para a Série C, pô. Ô Carlos, quem é a história do futebol, né? Subir, você está na história do clube. Agora, ser campeão, você está num outro patamar da história. Você sobe um pouquinho mais o patamar. O time de 2025 subiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. Pá, ótimo, subiu. Pô, o time subiu e foi campeão. Quem foi campeão? Esse time aqui, comandado pelo técnico Marcelo Fernandes. Pronto. Entra numa outra prateleira, mais alto que a questão do acesso. Não dá pra escolher. A Ponte caiu, pô. A Ponte caiu, não tem o si. A Ponte caiu pra Série C. Então, já que vai subir, que, se possível, suba com o título, Derek. É só isso, tá? É só isso. Mas tem que combinar certinho com o Londrina, que parece que eles não querem combinar com nós, não. Eles querem ganhar o título. E tá certo. Tá certo. O Silvio Seico, o Valentim também é ídolo. Se ele não saísse, o Marcelo Fernandes não viria. Interessante essa, hein? Essa vai dar polêmica. Aí não, hein? Aí, gente, o Edivaldo tá falando aqui. Gente, eu não vou entrar nessa seara aí da imprensa, né? Falando... O pessoal de Londrina falando que as rádios aqui, a imprensa de Campinas falando que a Ponte já ganhou. E ó, vamos combinar, hein? Imprensa de Campinas, a imprensa de Campinas jogar assim pela Ponte Preta, esquece, né, velho? Os caras lançaram essa fumaça aí, pior que tem gente que acredita, né? Falaram isso até lá pro Wallace, né? Jamais. O Tony Som, boa noite, meus amigos, que adrenalina, hein? E o Gé, é coringa ou não tem condições de jogo mesmo? Quanto ao videokê, tá garantido. Não precisa esperar a confraternização do grupo, não. Vamos comemorar o título, tá dizendo ele aqui. Valeu, Tones, obrigado. Like 26, o dele aqui. Edivaldo, muito obrigado, viu, pela sua audiência. Mas, cara, eu acho assim, Marcondes que tem muito mais para falar de rádio do que eu. Não fala isso. Não, isso é bobagem. Mas assim, os caras estão defendendo o deles. Quem? Os caras de Londrina. Como a gente vai defender a Ponte Preta aqui. Então tá tudo certo. O que eles disserem lá, tá certo. Eles estão falando pro público deles. É isso aí. Né?
O que eu coloco é só você respeitar o adversário. Coisa que aqui no Futebol Interior, no meu canal A Hora da Macaca, enquanto eu estiver comandando, todos os adversários. Hoje o programa é da Ponte, mas todos os adversários de Ponte Preta e Guarani serão respeitados. Mas Esse é um ponto. Esse é um ponto. Oi, Pedro. Eu acho que a pergunta do rapaz de Londrina, da imprensa de Londrina, foi mais para jogar uma fumaça, porque eu escutei todos os programas das duas principais rádios de Campinas e ninguém tá no oba-oba. Ninguém tá falando, já ganhou, já é campeã. Eu acho que ele quis mais colocar uma pressão pro lado da Ponte do que pro lado do Londrina. Essa questão que o Lino traz, mediante o que se comenta, é muito simples e uma maneira normal no futebol quando você transfere responsabilidade. Eu aqui cravo. Você não pode transferir responsabilidade, porque se você transfere responsabilidade, você já começa com uma situação de desvantagens, na minha opinião. Você tem que assumir o teu papel. Qual é o teu papel? Jogando em casa, uma final com 14 mil pessoas, com a melhor campanha, você é sim favorito. Isso que ele está dizendo sou eu, não é a Ponte. Não, mas sou eu. Mas ser favorito não significa que já ganhou. Isso, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Palmeiras era favorito ontem contra a LDU. Então, tomou 3-0 então essa conversa de transferência de favoritismo, isso é uma grande bobagem, gigantesca, inclusive. Para mim, a Ponte é favorita para o título. E ponto final. Mas até pela campanha, não é, Frank? E assim, vamos de novo, né? Às vezes você tem que ficar explicando o óbvio, mas quando você fala que é favorito, você não tá falando que já ganhou, pô. Eu no Derby 211 tomei um monte de trauletada porque eu falei que o Guarani era favorito. Era favorito, jogava em casa, com apoio da torcida, né? Tinha conseguido a classificação, tava num momento bom, a Ponte com um monte de dias sem pagar salário, né? Só que aí a Ponte foi lá e ganhou, né? E depois no 212 eu falei que a Ponte era favorita, a Ponte ganhou. Pronto, mas não falei que a Ponte já tinha ganho o jogo e nem que o Guarani já havia ganhado o jogo no Derby 211. E eu sou torcedor declarado da Ponte e falei que o Guarani era favorito porque achava que era favorito. Uma coisa é você torcer para o time, outra coisa é o time que você torce, ele, digamos, atrapalhar e contaminar a sua opinião, pô. Essa questão de favoritismo e você afirmar que vai ganhar, realmente, gente, tem uma distância muito longa. A questão da imprensa fala e passa para o jogador do Londrina. Eu vou lembrar aqui uma pessoa no futebol brasileiro que adorava pegar esses recortes e inflamar o time dele no jogo da final, que era Vanderlei Luxemburgo. Hoje em dia, gente, isso aí é mimimi, balela. O que importa é bola rolando e o respeito ao adversário. E outra, não vai ter recorte, porque ninguém falou, né? Pô, se o torcedor colocar na live aqui, a Ponte vai ganhar de 200-0. É o torcedor que tá falando, pô. É o torcedor que tá falando. Vai, Pedro. Fizeram um recorte do Carlos Batista no primeiro jogo da final. O Batista falando não sei o que no programa da televisão. Aí a gente chegou lá, ótimo tratamento no VGD, todo mundo conversou, o pessoal da rádio de Londrina. Eu acho que é mais para aumentar uma pressão do que qualquer coisa, viu? Não, cara, não vou entrar nessa, não. E outra, o Batista não falou nada demais, né? E outra, o cara tá aqui, pô, o cara, o produto dele, ou os produtos são Ponte e Guarani, o cara vai defender os dois times até o final, e é isso. Agora você fica pegando um recorte, sabe? Mas não vou entrar nessa seara aqui, não. O Marcos Oliveira, galera, tá tudo perfeito. A macaquinha querida merece todos os elogios. Agora, sem essa história de estrela na camisa. Aproveita e já avisa o Bigrati sobre. Marcão, se depender de mim, coloca estrela sim. Tá? De mim também. Lógico, é campeão brasileiro. Eu tenho uma opinião diferente de você. Eu acho que a torcida tem o direito de ver se isso pode ou não. Porque assim, a torcida não consegue eleger o presidente, né? Ainda não consegue eleger o presidente, não consegue eleger os mandatários. Mas eu acho que seria uma boa, né? Perguntar para a torcida, põe estrela ou não coloca estrela? Viu, mas
Tem que colocar, e ponto final. Com relação ao João Brigatti... Essa é a sua opinião, respeito também. Eu também acho, mas é a minha opinião. Né? Com relação ao João Brigatti, a gente está tentando. Se não der, não tem problema. A gente segue aqui. A gente conversou com ele 8 horas, estava tudo certinho, tudo agendado. Entrou numa reunião, evidentemente, essa reunião tem dado esticou um pouco mais. Tá, mas até às 10 a gente espera aqui. Se não der, não deu. Isso aí. Já agradecendo, inclusive, o João, né? Tem que ser campeão para pararem de falar o nunca serão. E volta olímpica no maior estádio do mundo. Diz aqui o Batata. Marcos Oliveira, a galera tá tudo perfeita. A macaquinha querida merece todos os elogios. Agora sem essa história de estrela na camisa. Essa aqui eu já li, que é do Marcos, né? O Neuri, esquece Londrina. Quem decide são os caras em campo. Só se algum jogador ou treinador falar algo. Derek Carlos, show, Carlão. Vamos ser campeões, mas sem estrela, pelo amor de Deus. Estrela será para dizer, vocês estiveram no submundo do futebol. Cara, esse que é o problema, o Derek. O problema é a gente não ser humilde e entender que nós disputamos a Série C. Disputamos a Série C, cara. E tem muito time, né, grande aí também, de camisa aí, que não chegou entre os 4. Ponto. E a Ponte foi melhor que eles. A festa que fez o Náutico, por exemplo, né? Pois é. Agora, falando em festa que fez o Náutico, uma pergunta, eu não gosto de confusão, você já percebeu? Eu não gosto de colocar lenha na fogueira. Eu sou contra isso. Prometi até pro Pedro Lino sobre isso. Tá. O Pedrinho sabe disso. A Ponte conquistando o título amanhã, a vitória contra o Londrina, vai ter invasão de campo? Eu acho que sim. Eu acho que vai. Eu sou favorável. Eu quero invasão. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que terá. O pessoal já estava comentando nos amigos que eu tenho aqui que com certeza terá invasão caso o título se concretize. Wilson da Rocha, o próprio Wallace disse que a imprensa daqui não fez nada diferente da de Londrina. Boa. DJ Digo, boa noite, amigos. Vamos Macaca. Darcy, boa noite, melhor equipe. Que bom ter esse programa hoje. Véspera de decisão na Macaquinha com gol do Gé. O Amarildo Rosa Júnior, boa noite a todos. Vamos Ponte. Vai, Pedro. Tô aqui na rua Proença 971 e o movimento tá bom, viu? Tá bom, né? O pessoal tá dando aquele tapa no beiço, né? Tá, tem bastante comércios aqui, tem bastante ponte pretano, viu? Boa. Lembro de um jogo da Ponte no ano passado em que a Ponte estava perdendo o jogo, só os Corsatos foram fiéis à transmissão da Ponte. Ô, Jaci, obrigado, viu? Tem hora que dá certo, né? Tem dia que dá certo. Silvio Seco, vou dar meu pitaco. Eu quero a estrela se for campeã. Era o que tinha para disputar esse ano. Cara, eu quero ser campeão até de par ou ímpar, se eu disputar. A polícia não autorizou o telão. Não iria fazer isso, né? A polícia não iria autorizar, né? E outra, são 2 torcidas, né? Aí alguém vai dizer, pô, mas no derby foi liberado algum evento parecido pro Guarani, mas bem longe do estádio, cara. Bem longe do estádio, né? Eles estavam longe, se eu não me engano, estavam no São Bernardo, né? Se eu não me engano, foi feito... Isso mesmo, no São Bernardo, ali perto do Pissarrão. Exato, então quer dizer, bem longe do estádio Moisés Lucarelli. Aí é o direito de ir e vir do torcedor. Agora ali na frente do estádio, realmente não ia dar certo. Isso aí não vai dar certo, cara. Viu, falando em sono, você falou que não vai dormir, o Franklin falou que não vai dormir, o Marcelo também disse que não vai dormir. O Pedrinho vai dormir ou não? Vai, Pedrinho? Vai, né? Tem que dormir. Então, não. Só Deus sabe. O Wilson da Rocha. Mas terá uma TV lá, tá dizendo ele. Diário _ Ponte Pretano. Quero muito a estrela na camisa. Pois é, tá vendo? Ó, essa história de estrela, tem gente que quer, tem gente que não quer. Eu acho que a maioria vai ter que definir. E se eu fosse a Ponte Preta, até para valorizar, nesse caso, né, ela consiga vencer o forte Londrina. Gente, final. Cortado. Quem chegou na final tem chance de ganhar o título. Fala, Pedro. Na minha opinião, eu deixaria a data de fundação da Ponte Preta. Não, mas ninguém tá pedindo para tirar a data, é para colocar a estrela. A estrela acima da data. A data é para continuar. Né? Não, a data fica lá, pô. Coloca a estrela em cima. Coloca a estrela em cima, do lado, em algum lugar. Coloca essa... Na manga da camisa. Na manga da camisa. Coloca em algum lugar. Ninguém tá pedindo para colocar no Geralmente escudo. O pessoal coloca também o logo da CBF no meio. Ninguém tá pedindo para colocar no escudo, não. Deixa lá do jeito que tá mesmo. Diário _ Ponte Pretano diz que quer a estrela. Boa noite, senhores. 2 em 1. Jé tá bem magro. Será que tomou o juízo? E tem uma fumaça
O Marconte ele fala fora do microfone. Hoje não é dia de fumaça, hoje é dia de alegria. E tem fumaça que o Gé tá vendido para um time da Arábia. Sabem de algo? O Gé seria um bom dinheiro para Ponte Preta, mas, gente, na segunda-feira a gente vai comemorar o título e depois eu prometo aqui no futebol interior mesmo, a gente vai fazer um meio campo FI para falar do título e também para falar dos jogadores, porque, por exemplo, né, acho que a gente tem que falar, teve o Everton Brito na semana retrasada que entrou na justiça contra a Ponte Preta, a justiça acabou negando alguns direitos, mas continua ainda a ação dele, e teve também o jogador lá do Johnny Lucas, né, que também entrou na justiça. Eu falo aqui nos grupos de Ponte Pretanos, gente, depois de segunda-feira, aguarde, porque com 3 meses sem depositar o FGTS, o jogador já pode pegar o passe. Pela lei é um mês. Falar um pouquinho. Como é que é, Marcelo? Um mês. Eu queria falar um pouco no programa, senão eu vou sair já lá. pode entrar. Na letra, não, Marcelo tá chato, hein, cara? Chama, velho, fala. Não, cara, de tudo que a gente tá falando aí, assim, é claro que se a Ponte Preta for campeã, né, a história, por exemplo, da estrela na camisa. Primeiro ganha e depois vê, cara. A gente tá preocupando com um negócio que ainda não aconteceu, sabe? Estamos se preocupando com o futuro. Eu acho que a Ponte tem que se preocupar com o presente. Mas eu queria... e se eu não falar agora, eu não vou falar mais, porque eu tenho certeza que não vai dar tempo. Mas essa campanha da Ponte Preta aí, aconteça o que acontecer amanhã, você falou, e eu detesto concordar com você, Carlos, mas eu concordo em gênero, número e grau com isso que você fala, que aconteça o que acontecer amanhã, a torcida da Ponte Preta tem que aplaudir esse elenco, aplaudir esses meninos, o elenco, jogadores, comissão técnica, João Brigatti. Se você pensar daí pra cima, deixa quieto. Não precisa vaiar, mas não vou aplaudir, não. Mas se você pegar o enredo da campanha da Ponte Preta nessa Série C, é um negócio que é enredo de rebaixamento, cara. Não é enredo de acesso, não é enredo de título. Porque você pega, o time começa a campanha com um treinador que a torcida não gostava muito pelo jeito que ele colocava o time em campo, né? Aí começa a aparecer atraso de salário, a diretoria fala que não tá, primeiro que eles mentiram, né? Não tem nada atrasado, e tinha coisa atrasada. Aí jogadores começam a sair, a pedir para sair, outros ficam um pouco insatisfeitos, e a gente percebeu isso também em algumas entrevistas. Aí o treinador vai embora, promete que não vai tirar ninguém do elenco, vai tirar 2 jogadores, que eu acho que até foi uma coisa boa que ele fez. Outros jogadores recebem propostas, acabam saindo, né? Ex-diretores, ex-funcionários bloqueando a Ponte Preta na justiça, tanto que a Ponte tem um transfer ban aí, que ela não consegue sair, porque a Ponte dá um jeito, por um lado, os caras vão lá e bloqueiam de outro, né? E aí a Ponte Preta consegue o acesso com o seu maior rival. A Ponte joga 4 jogos na temporada, não perde nenhum. Já se completaram 4 meses de salários atrasados, e na semana da decisão do primeiro jogo, um jogador que ainda, entre aspas, está no elenco, que se machucou, né, que é o Everton Brito, entra na justiça. A justiça rechaça, mas ele continua na justiça. E aí, passa a primeira partida, segunda partida da final, outro jogador também entra na justiça. Cara, se você... Eu não sou bom de escrever, né, não sou bom de história, mas tem uma história aí, cara, que é um negócio que só no futebol você pode conferir, você pode ver, você pode ter, né? Porque esse enredo da Ponte Preta é enredo de rebaixamento, é enredo de WO, e a Ponte Preta não. Por isso que é diferente. A Ponte Preta é diferente. A Ponte Preta é diferente. A Ponte Preta é um negócio que não tem como explicar, mesmo você sendo ponte pretano como eu há 5 décadas, sabe? É um negócio que você não entende, cara. Porque o que os caras fizeram... Ó, nego que tá na diretoria hoje, pessoas que já passaram pela diretoria, jogadores que fizeram parte do elenco, o ex-treinador, que eu acho que vai ter a fatia, tem a fatia dele como na montagem do time, mas também que tentou prejudicar, querendo ou não, ele tentou prejudicar, porque ele tira 2 jogadores do time, né? Cara, é um enredo
É um enredo que, se você pensar, é um negócio que você não acredita que tá acontecendo, cara. Se você pensar bem mesmo, você fala, não, eu tô sonhando, cara. Não tá acontecendo isso com a Ponte Preta. Porque, olha, os caras, como se esforçaram ano passado para rebaixar o time da B para C, esse ano eles se esforçaram para que o time não subisse. O time conseguiu subir e ainda pode ser campeão. O enredo realmente, a história, né, tinha tudo para o final não ser muito legal. Olha que a gente tem histórias aí de time que paga certinho, né, time que honrou seus compromissos e que sequer ficaram entre os 4 melhores da competição. O enredo realmente, cara, é a exceção. E aí que vem aquela história, Frank, Marcondes, até o Pedro, que vem aquela história, né, de quando a gente fala aqui a cartilha do futebol. Uma coisa, o mérito que tem que ser dado, se é que tem que ser dado algum mérito para a diretoria, né, é de a montagem do elenco. Cara, não sei se foi sorte, não sei, porque a sorte tem que ter também, porque se você não tiver fé e sorte, você não passa da porta da sua casa, né? Então tem que ter. Mas eu tô com o Marcelo e detesto concordar com ele também nessa, que o enredo, né, se você escreve a novela, parece a novela da Globo, que fechou agora, né? Que na primeira mataram o Odete Roitman, mas nessa eles não mataram. A primeira eu lembro que eu assisti. Essa aí eu não assisti, não. Mas se você faz o enredo e deixa o último capítulo, cara, todo mundo iria votar, esse time não sobe. Esse time não sobe. E subiu. Então, assim, você não pode tratar isso como uma coisa normal. Você nunca pode tratar a exceção como regra. Pelo contrário, a exceção é exceção. Mas ainda bem que nesse caso a exceção veio para Ponte Preta. Mas o livro, o capítulo, né, Frank, o filme teria tudo para ter um final infeliz. Foi isso que eu falei em relação a um grupo família, Carlos. Eu não me lembro em todo o tempo de Ponte Preta, de ter visto algo assim. Olha que nós falamos do time de 77, tem o time de 81, tivemos outras grandes equipes que a Ponte formou. 83. Mas assim... Eu não vou colocar o time de 2013, porque o time de 2013 foi vice-campeão da Sul-Americana, mas foi rebaixado no Brasileiro. Mas igual a esse aqui que o clube tem hoje, Carlos, impossível. E olha que ainda saíram jogadores que estavam no elenco, não queriam ficar, tudo ok. Os que estavam no elenco e não estavam tendo oportunidade, quando entra, simplesmente é um encaixe e uma sintonia perfeita. Então, para isso, hoje eu falo sim, o elenco da Ponte Preta é uma família. É isso. E assim, a gente tem que entender todo esse contexto, né? Precisamos entender todo esse contexto. E quer saber? Eu entendo que se não acontecesse isso, talvez, e é claro que a gente joga com o C, né? E tudo quando você coloca com o C, não vira, né? Mas talvez se não acontecesse isso, será que a Ponte Preta teria conquistado o acesso? Se o Valentim fosse o técnico da Ponte Preta até agora, será que a Ponte teria conquistado o acesso? Porque ele ia continuar com as teimosias dele, né? Escalando Maguinho, Jean Dias, Dudu do Cartão, né? Sem poder colocar os caras que estavam jogando. Já tem o João Brigatti aí? Nos bastidores, Corsato. Vamos colocar o João, vai lá, Pedro. Nos bastidores o pessoal falava que o Alberto Valentim já tinha perdido o elenco, viu? Não foi isso. Eu vou sempre pela palavra do Elvis. O Elvis, sempre quando fala do Valentim, fala muito bem do Valentim. Mas assim, a torcida tinha ranço com ele, sabe? Não sei, cara. Eu acho que foi tudo Nossa Senhora do Majestoso, aquela que fica à direita, na capelinha, no portão de entrada. Ela colocou a mão. Vai, Marcondes. Muito bem, agora são 9 horas mais 23 minutos, 24 agora. Estamos com o João Brigatti conosco ao vivo aqui no meio campo pelo FI, com você, João Brigatti, nessa decisão que nós teremos amanhã contra o Londrina. João, tudo bem? Boa noite, muito obrigado pela participação. Ô Marcondes, tudo bem? Prazer em falar com vocês, principalmente pelo Futebol Interior, que é um site maravilhoso, de uma audiência fantástica. É sempre um prazer e sempre uma honra estar falando com vocês aí. Muito obrigado pela oportunidade e vamos falar o que a gente puder falar, na verdade, em relação
a Ponte Preta e essa decisão contra o Londrina, que é uma partida extremamente difícil, mas eu tenho certeza que por tudo aquilo que nós fizemos ao longo do ano, né, por tudo aquilo que nós passamos de dificuldades ao longo do ano, a Ponte Preta é merecedora, logicamente que tem mais 90 minutos aí de uma partida muito difícil, para a gente conseguir esse tão sonhado título, né, nacional para a Ponte Preta. Tá certo, tá aí João Brigatti, ele que é responsável pelo futebol da Ponte Preta. Ô João, a gente estava aqui, boa noite para você, boa noite, prazer falar com um amigo. Boa noite a todos. A gente falava aqui, né, estamos na bancada com o Frank Francisco, com o Marcelo, com o Pedro Lino, Marcondes e comigo aqui, e a gente falava dessa história da Ponte, e eu queria começar falando com você, e eu quero falar de coisas boas, porque a gente tem muitas coisas para perguntar para você, mas hoje... E o torcedor da Ponte vai me desculpar, porque hoje é hora de falar de coisas boas. Precisamos passar energias positivas, principalmente o torcedor pontepretano. E eu, além de jornalista, radialista, sou um torcedor declarado desse clube que eu amo. Então, não vou ficar fazendo fumaça aqui antes de uma decisão tão importante para a história do clube. A gente falava aqui, João, de história, né? E de livro. Se alguém chegasse para você e contasse essa história, atleta sem receber há 4 meses, jogador que era titular do time, saindo no meio do campeonato, um transfer ban, jogadores que não eram aproveitados foram utilizados. Alguém contasse essa história para você, no final, se você não soubesse que era a Ponte Preta e que você está comandando, você entenderia que, do jeito que foi conduzido, esse time conseguiria marcar história, se classificar com 4 rodadas, nunca nenhum time em Série C fez isso, se classificar, conseguiu acesso para a Série B e fazer esse campeonato que esses caras fizeram? Você acreditaria que isso poderia acontecer, João? Não, a gente não pode acreditar numa situação, né, que foi o cenário do ano de 2025 com a Ponte Preta. O que a gente pode falar, e que você disse aí muito bem, em relação que a gente só tem coisas boas para falarmos da Ponte Preta, a não ser o campeonato da Copa do Brasil, que nós somos realmente um fiasco naquela decisão frente ao Concórdia. Mas desde o início do ano do final de 2024, que nós, da diretoria, juntamente com o presidente, com o Marco Emerim, optamos por a formatação do nosso elenco, a formatação de elenco mais experiente, com atletas que já tinham vivenciado em seus clubes tantas dificuldades como a gente iria enfrentar no ano de 2025. Uma dificuldade que é você vestir uma camisa da Ponte Preta, que é uma camisa muito pesada no cenário nacional. Tanto é que essa decisão da Ponte Preta está mobilizando o Brasil todo. Tenho recebido inúmeras mensagens, né, de apoio, na verdade, e torcendo para que a Ponte Preta possa conquistar esse título. Enfim, são situações da formatação do nosso elenco, de um elenco mais experiente, porque nós sabíamos das dificuldades que a gente iria encontrar no ano de 2025. Uma cobrança muito forte, né, da torcida, da imprensa, das redes sociais, por ter sido rebaixado para a Série C, um campeonato que a Ponte Preta jamais tinha disputado. Enfim, uma situação muito complicada que a gente tinha que reverter a qualquer custo. E eu sempre bati, desde o início, né, do nosso trabalho aqui na Ponte Preta, que a Ponte Preta iria subir para o Campeonato Brasileiro da Série B de 2026. E graças a Deus nós conseguimos o nosso maior objetivo. Estamos aqui diante de uma decisão, né, o último jogo, frente a uma equipe muito qualificada, muito bem treinada pelo Roger, que é de Campinas, já foi jogador da Ponte Preta, é torcedor declarado da Ponte Preta, mas que nós temos, com todo o respeito e toda a humildade, né, a última partida para a gente poder coroar um ano de 2025 que foi maravilhoso para nós. E seria, logicamente, né, a conquista desse título nacional, a cereja do bolo para nós, de uma dificuldade muito grande por tudo que nós passamos, né, principalmente pelo lado financeiro, né, e eu ponho aqui como um ponto decisivo, né, um ponto assim que foi crucial para a Ponte Preta,
foi a troca de comando, né? A vinda do Marcelo Fernandes, que trouxe uma alegria, uma oxigenação muito grande para o nosso elenco. Vários atletas que não vinham sendo utilizados ao longo das partidas, né, dentro do campeonato, e que conseguiram, né, vendo uma chance, uma possibilidade de manter a nossa equipe assim, muito forte dentro do campeonato, dentro das partidas que nós tivemos, né, e a gente conseguiu esse acesso que foi maravilhoso para todos nós. Então, assim, a gente tem que dar, principalmente pela nossa diretoria, pela nossa presidência, mas os atletas honraram, né, a nossa camisa e mostraram que não é só dinheiro, né? Foram briosos, e conseguiram esse acesso aqui que põe a Ponte Preta e muda de patamar de Campeonato Brasileiro, que a Ponte Preta jamais deveria ter saído. Ô João, eu vou passar para o Frank aqui, mas eu acho que é uma pergunta que a gente tem que colocar aqui. Como é que tá a história, por exemplo, como é que tá o seu trato com o elenco, com essa história dos salários atrasados? Porque a Ponte não divulgou, eu acredito que se tivesse pago teria divulgado, né? Continua ainda o salário atrasado, você, comissão técnica e jogadores, é isso mesmo, com 4 meses? E como é que é a sua conversa? Porque não é só os jogadores que não estão recebendo, né? Você também. Para você, João, você não gosta que fala, né? Mas para você isso não é inusitado, né? Você trabalhou 1 ano na Ponte Preta e recebeu 1 mês no começo dos anos 2000. E por enquanto, tá tudo por isso mesmo. Por isso que eu entendo que você, além de tudo que fez no campo, é ídolo da nação pontepretana. Mas, além de você não receber, os caras também não recebem. E como é que é essa do chefe? Como é que o chefe fala para os jogadores? Como é que é esse papo? Eu tenho essa curiosidade e acho que a torcida da Ponte também. Como é que é o seu trato com o elenco? Eu acho que o grande diferencial em relação às dificuldades financeiras da Ponte Preta em 2003, em relação a 2025, né, que nós passamos por esse momento aqui, é a clareza em relação às dificuldades que nós estamos passando. Sempre fomos muitos fiéis em relação ao que nós conversamos com o nosso elenco, juntamente com o nosso treinador, com o nosso comandante técnico, que foi fundamental nesse momento, né? Tanto é que na primeira oportunidade que teve, na primeira dificuldade que teve em relação a 25 dias de salário atrasados, nós perdemos o nosso primeiro treinador, que foi o Roberto Valentim. Nós perdemos mais 3 atletas também que saíram em busca de uma outra situação melhor, que a gente não vai aqui condenar jamais, né? Só que eram 25 dias de atraso de salário. Eles optaram, né, por sair da Ponte Preta para buscar um cenário melhor na Série B, Série A, enfim, em outras situações. E os que ficaram aqui, os atletas que ficaram, eles sempre foi passado para eles, na verdade, das dificuldades que a Ponte Preta. Só que hoje já está praticamente 90% de salários acertados com os atletas da Ponte Preta. E até o final de 2025, eu tenho certeza que a instituição vai honrar, né, com os salários que estão ainda, né, em débito com esses atletas aqui. Por quê? Porque nós temos que enaltecer demais e agradecer demais a esses atletas aqui que foram briosos, como eu já disse, né, que honraram a camisa da Ponte Preta e em nenhum momento deixou, né, o lado financeiro falar mais alto, e sim, né, o objetivo do que era da instituição de buscar o acesso, como aconteceu. Então, assim, não é a regra, né, isso acontecer, mas quando você trabalha com transparência, quando você conversa com os atletas e mostra as dificuldades, mas também passa para eles essa situação de que eles vão receber, então, assim, foi o que aconteceu. Nossos atletas honraram a camisa da Ponte Preta, né, buscaram a todo momento aí buscar o objetivo, e graças a Deus nós conseguimos. E agora só falta, né, mais 90 minutos aí, uma partida extremamente difícil frente ao Londrina, que já mostrou a sua qualidade, mas que a gente pode também, né, buscar esse título aqui
e coroar, né, toda a instituição, a nossa torcida maravilhosa, vocês da imprensa que sempre colaboraram com nós, ao futebol interior que sempre dá uma palavra de incentivo, de apoio. Logicamente tem que ser cobrado, mas também sabendo das dificuldades, entendendo as dificuldades, sempre deram uma palavra de apoio. Isso é muito importante. Bom, você ouviu aqui no Meio Campo FI, palavra do coordenador de futebol da Ponte Preta, João Brigatti, dizendo que não são mais 4 meses, né? Então quem falar aí que os jogadores estão com 4 meses de salário atrasado, você diga, não é verdade. Frank Francisco. Pode ter certeza que não, é muito menos e já está muito perto de finalizar qualquer débito que a Ponte Preta, que a instituição Ponte Preta tem com esses atletas aqui. Olha só aí, você descobriu aqui no Meio Campo FI, então não é verdade, os jogadores não estão mais há 4 meses com os salários atrasados, isso é muito bom. O Marcondes falou assim, parabéns, não, a gente não tem que dar parabéns para uma coisa que tem que ser feita, mas ainda bem que os caras estão recebendo, isso é importante, é por isso que eu falo que às vezes a comunicação da Ponte falha. Frank Francisco, comentarista, sua palavra para o nosso querido João Brigatti, coordenador, ele que montou essa equipe, né? Então tem os louros, né? Se o João lá atrás, né, a gente pode dizer que ele foi responsável porque montou o time que foi rebaixado, né? Ele é responsável agora por tudo isso que está acontecendo nesse momento com a Ponte Preta. Vai, Frank. Boa noite, João. Obrigado pela sua presença. Boa noite, Frank. Tudo bem? Tudo bem, obrigado aí pela sua presença com a gente. Ô, João, muito obrigado. Agora há pouco nós estávamos falando aqui e eu citei uma coisa e eu quero só confirmar com você. Quando nós estávamos falando desse elenco atual da Ponte Preta, eu usei um termo para esse elenco e chamei ele de família. Porque desde que eu torço para a Ponte Preta, meu pai começou de pequeno me levar para o estádio, eu nunca vi um elenco desse, uma união gigantesca que eu vejo no elenco da Ponte hoje, vocês na comissão, principalmente com a vinda do Marcelo. E olha, é de arrepiar. Me confirma aí, tô errado nisso? Não, você tem toda a razão. Eu acho que com a vinda do Marcelo Fernandes foi um divisor de águas, até pelo seu jeito simples de tratar a situação, de tratar qualquer atleta, conversa direto, conversa franca, não tem curva a conversa do Marcelo Fernandes. Aliás, é meu amigo há muito tempo, nós jogamos no Rio Branco de Americana, né? Logicamente que a gente tem que diferenciar a amizade do lado profissional, né? Mas ele tem uma experiência muito grande, já vivenciada pelo Santos, já passada por dificuldades lá juntamente com o Santos, que é uma equipe muito grande, e quando ele veio para a Ponte Preta, né? Ele entendeu principalmente toda a dificuldade, principalmente o lado financeiro e o lado carente dos atletas, né? E acho que foi um divisor de águas aquela troca que nós fizemos com a saída do Valentim e a chegada do Marcelo Fernandes. É uma pessoa sensacional, que é transparente, e conseguimos, né, dentro de uma situação de dificuldade, a união da nossa equipe, do nosso elenco. Agora também quero, acho que dar parabéns principalmente ao nosso presidente, ao Marco Herbelin, ao Ricardo Koyama, e pelo feeling, né, que a gente ter contratado atletas mais experientes no início da temporada, ter formado um elenco qualificado, que mesmo com a saída de alguns atletas importantes, não deixou cair a qualidade, tanto é que, né, com 2 rodadas de antecedência nós conseguimos o nosso acesso. Então, enfim, são situações que a gente tem que dar parabéns a todos, né, dentro das dificuldades que nós enfrentamos ao longo do ano, né, mas acho que foi um planejamento muito bem conceituado, muito bem definido, né, pela nossa diretoria, que graças a Deus deu êxito, né, porque senão a gente estaria conversando aqui hoje, a cobrança da Ponte Preta, imagina, a gente não quer comparação, mas imagina em cima do nosso maior rival, se fosse a Ponte Preta hoje, né, a gente permanecer numa Série C. Eu acho que a instituição necessitava, era urgente, né, esse acesso nosso para a Série B, mudança de patamar, porque senão, né, dentro das dificuldades que a gente vem enfrentando e continua enfrentando ainda,
hoje, graças a Deus, como eu digo para vocês, muito mais tranquilo em relação a pagamentos dos atletas, de funcionários dentro da Ponte Preta. E eu acredito muito, né, que até o final agora de outubro e novembro aí vai quitar todas as dívidas com tantos funcionários, né, isso eu digo do departamento profissional, né, juntamente com os atletas, e todos os atletas que ficarem ou não ficarem na Ponte Preta vão sair aqui com seus pagamentos em dias. Eu tenho que liberar o Brigatti, porque com a assessoria foi 20 minutos que deixaram aqui, mas, João, eu só para fazer aqui uma coisa para o nosso ouvinte, que é o nosso público, né, o torcedor da Ponte Preta, como eu disse aqui, eu acho que eu posso dizer isso como comandante aqui da equipe de esportes, hoje, gente, é dia de falar de coisas boas. Eu não posso aqui, com todo o respeito, ficar enchendo o saco do João com perguntas que nesse momento não vão resolver nada. Por exemplo, eu tenho perguntas aqui, pergunta do Everton Brito, pergunta do Johnny Lucas, pra quê, cara? Esses caras não vão entrar em campo, esses caras não vão ajudar a Ponte Preta em nada, tá? Então eu me comprometo. Mas espera um momentinho só, um momento. Vai. Um momento só. Estamos aqui para responder qualquer tipo de pergunta. Então, o Everton Brito entrou na justiça da Ponte Preta, só que assim, o que a gente tem que entender e passar para o nosso torcedor, principalmente para o nosso torcedor, que tem atletas que não têm o direito de entrar na justiça, né? Eles têm o direito, sim, lógico, quando a instituição, quando ela está devendo, ela está errada. Quando o atleta recebe e que entra na justiça requerendo alguma outra situação, ele está errado. No caso do Everton Brito, o Everton Brito voltou para a Ponte Preta. Ele está fazendo o tratamento dele, cumprindo as funções dele e tem entrado na justiça para conseguir a liberação dele. Então são situações que a gente tem que... Mas isso não atrapalha, João? Dentro de uma situação jurídica, não somos nós aqui que temos que responder, né? É o setor jurídico da Ponte Preta. Não cabe a nós respondermos disso. Sim. Só que assim, principalmente no momento desse que a gente vai disputar uma decisão tão preciosa para a instituição Ponte Preta, a gente tem que pensar um pouquinho, né? E nesse momento aqui, pensarmos em coisas boas. Porque ao longo do ano, dentro das dificuldades que a Ponte Preta, que a instituição enfrentou, nós somos muito mais vitoriosos do que situações negativas, né? Sim. Então assim, a gente tem que pensar para frente sempre. Exato. Né? Pensar e tentar melhorarmos, né? Isso é muito importante, seria muito importante que o nosso maior rival hoje estivesse na Série B juntamente com a Ponte Preta. Seria muito importante que o futebol de Campinas voltasse a ser grande como já foi no passado, né? Que teve uma seleção aqui, praticamente uma seleção nacional de Campinas, com atletas do nosso maior rival e atletas da Ponte Preta. Rivalidade vai sempre existir entre torcedores, entre vocês da imprensa, entre nós que somos profissionais que dependemos do futebol, né? A gente sabe que a gente vive numa cidade que há uma rivalidade muito grande entre os clubes. Só que, fora isso, os clubes teriam que se unir extra-campo para poder ser forte no cenário nacional. Só assim seria, né, a capital do futebol, voltaria a ser a capital do futebol novamente. Então esse é o pensamento de um profissional que já foi desde atleta da Ponte Preta, desde a categoria de base, que jogou 204 partidas pela Ponte Preta no profissional, né, que já foi treinador de goleiros, que já foi auxiliar, que já foi treinador e hoje na função, né, de gerente de futebol. Eu quero isso, eu quero a evolução de futebol de Campinas. A rivalidade é sadia, é saudável, mas o extra-campo tem que fortalecer as duas equipes, os dois clubes de Campinas. Enquanto não pensarem assim, não pensarem forte, a gente vai estar sempre torcendo contra o nosso maior rival, nosso rival vai estar sempre torcendo pelo lado negativo da Ponte Preta, né? E a gente vai estar hoje vislumbrando, né, como já disse um diretor aí do nosso maior rival, se igualar a Novo Horizontino e a Mirassol. Aí não, meu amigo. Camisa da Ponte Preta e camisa do Guarani é muito mais forte, muito mais pesada no cenário nacional, só que é muito mal gerida e mal dirigida há muitos anos. Né? Por quê?
Por quê? Porque a gente só pensa em relação à gozação da outra equipe. A gente quer o mal da outra equipe e a gente está tendo o mal das duas equipes de Campinas. Infelizmente é isso. E o meu pensamento é isso. Eu sou sincero para falar e estou aberto para falar para vocês, né? A situação que acontece em Campinas é isso. Ô, João, só um detalhe só, Carlos e Frank, amigos aqui do meio de campo da Rádio Futebol Interior, merece um comentário e merece dar os parabéns ao João Brigatti nesse posicionamento importante, grandioso. O João passa a ter um patamar acima da normalidade do futebol campineiro. Com essa posição tomada, com essa declaração importante, à véspera de uma final de Campeonato Brasileiro, o João entrou num assunto extremamente delicado, mas ele foi extremamente elegante, foi extremamente profissional e ético. Parabéns, João. Marcos, eu que agradeço pela oportunidade. O Futebol Interior, eu participo juntamente com vocês. É impressionante a audiência que tem o Futebol Interior, né? E eu gostaria demais, cara, que a gente voltasse a ser a capital do futebol, tá? Eu agradeço mais uma vez aqui, né? E não adianta eu ficar remando contra a maré aqui, né? Meu pensamento é esse, né? Que a Ponte Preta e Guarani pudessem, né? Voltassem a ser forte no cenário nacional como foi antigamente, né? Questão de se unirem, né? Como eu já disse para você aqui, a rivalidade tem que sempre que manter, mas teria que ter a união dos dois para que pudesse ter um futebol muito forte de Campinas e voltar a ser a referência de futebol no futebol brasileiro, tá bom? Ô, João. Um abraço a vocês, muito obrigado. Peraí, João, peraí. Só para fechar aqui com você, rapidinho, se você puder responder mais essas duas, como é que está o planejamento para o ano que vem? Eu sei que tem eleição, né? Mas como é que está o planejamento para o ano que vem? E eu queria que você, em porcentagem, colocasse, porque tem sempre essa pergunta, né? Ô Corsato, o Valentim tem... Qual é a porcentagem do acesso do Valentim? E qual é a porcentagem que tem o Marcelo Fernandes no acesso da Ponte Preta dos dois treinadores? Por favor, João. Eu acredito que todos foram muito importantes dentro do cenário da Ponte Preta no ano de 2025. Nós fizemos um campeonato paulista maravilhoso, né? Onde, se você puxar ali nos comentários, no início do ano, a Ponte Preta iria disputar para não cair no Campeonato Paulista, né? E apenas permanecer na Série C. Conseguimos um Campeonato Paulista, não conseguimos a classificação devido ao formato do Campeonato Paulista. O Valentim acho que deu uma consistência muito grande, muito boa para os nossos atletas, principalmente na parte da parte tática e da parte técnica da equipe, né? Mas teve o seu desgaste ao longo do ano também, no início, principalmente com a perda da Copa do Brasil, no início do Brasileiro, que a equipe não estava performando, enfim, situações que se agravaram com a parte financeira, que ele optou pela saída do clube e, logicamente, a vinda, né, do Marcelo Fernandes, como eu já disse, foi um divisor de águas. O Marcelo Fernandes hoje é o grande responsável, tenha certeza, juntamente com os atletas nossos, tá? Juntamente com o elenco nosso, né? E com o nosso presidente, porque só nós sabemos a dificuldade que o nosso presidente passou para poder conduzir e manter essa equipe aqui assim, ativa, né? Para buscar o seu objetivo. Mas o Marcelo Fernandes foi um grande herói, né? Juntamente com os atletas, para que pudesse acontecer esse acesso aqui. Então tá de parabéns a todos. Acho que foi um ano fantástico, um ano de vitórias, né? Fazia muito tempo que a Ponte Preta não conseguia tantas vitórias como conseguiu desde o início do Campeonato Paulista até o final do Campeonato Brasileiro, né? Amanhã, logicamente, né, nesse sábado aqui, frente ao Londrina, será, logicamente, a gente conquistando, e vamos conquistar, né, com toda a humildade e com todo o respeito ao time do Londrina, porque nós merecemos esse título nacional. Vai ser a cereja do bolo para coroar todas as dificuldades que nós passamos ao longo do ano de 2025. Um abraço a todos. Ô, João, só para fechar aqui, João, com que a torcida certamente fará uma grande festa. O torcedor, por exemplo, não vai dormir essa noite. Faz plantão no Majestoso, né, uma grande festa amanhã para 14 mil torcedores amanhã no Majestoso para essa grande final do Campeonato Brasileiro. Qual é a previsão da chegada da delegação ponte-pretana amanhã no palco da decisão, João?
A chegada é a melhor possível, né? A torcida da Ponte, eu quero aqui agradecer, é fantástica, é maravilhosa. Poxa, quem está comandando ali as organizadas, né? Com a união das organizadas, né? Que é um fator também muito importante, sem briga, sem rincha, sem vaidade, sem frescura, né? Que conseguiu entender as dificuldades que a gente vinha passando ao longo do campeonato, né? Se uniram e ajudaram demais, né? Amanhã, como eu já disse, a chegada da Ponte Preta do Que horas que chega, João? Chega em torno de... O jogo é 3h30, mais ou menos. A gente está chegando na frente do estádio Moisés Lucarelli ali. Tenho certeza que vai ser uma festa muito grande, uma alegria muito grande. E, logicamente, a gente indo no campo lá, juntamente com nossos atletas, poder coroar, né? E dar essa alegria de a gente poder conquistar o primeiro título brasileiro. Seria coisa fantástica, coisa maravilhosa. E vocês ficam perguntando aqui se você não dorme, se a torcida da Ponte não dorme. Eu também sou outro que não vou dormir hoje. Valeu, João. Fica com Deus. Um abraço, até amanhã. Boa sorte. Um grande abraço, um beijão para vocês aí. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu, João. Grande amigo. Esse João Brigatti, coordenador de futebol aqui da Ponte Preta, você ficou sabendo aqui no Meio Campo FI, hein? Ponte Preta não deve mais 4 meses de salário para o elenco, não. Segundo palavras do coordenador de futebol João Brigatti, quase que 90% da dívida com o elenco está paga, está quitada. Então vamos lá, 4 meses, 90%, vamos colocar que tem 30 dias de salário atrasado, daria 75%, né? Vamos deixar aqui. Então, não são mais 4 meses, hein, gente? Jogadores da Ponte Preta já conseguiram receber alguma coisa aí. Aí o Marcondes aqui falou, não, parabéns para a diretoria. Não, nada de parabéns, hein? Por que não? Porque não faz mais que obrigação, pô. Não, eu sei, mas tá quitando. Não, mas se atrasa o salário dos caras 120 dias. Depois eu vou ficar aplaudindo aqui, mas tem time, por exemplo... Eu não. Tem time, por exemplo, que acabou o campeonato, os caras nem recebem. Ah, mas aí... Aí vai entrar na justiça. Mas aí tá certo isso? Não, acho que não. Não, então eu só tô dizendo que parabéns, porque houve um esforço. Tá Agora, bom. Imagina a pressão diária com relação ao salário. Não, tudo bem, você dá os parabéns, mas eu aqui não, eu não vou ficar parabenizando, não. Quer saber da arbitragem? Patrão que não paga eu não tô defendendo isso, pelo amor de Deus. Não, eu sei. Não tô defendendo isso. Mas eu não vou dar parabéns pra diretoria, não, porque era pra ter pago o salário Parabéns ao Marquinho Eberlin. Tá bom. É você que tá Quer saber a arbitragem de amanhã? O homem é bravo. O homem é bravo, vai. O Franklin fez um levantamento aqui com relação a Felipe Fernandes de Lima. Felipe Fernandes de Lima, Minas Gerais, FIFA. Apita amanhã, esse vai ser o 28º jogo dele no ano. Apitou o Campeonato Brasileiro Série A, canalizou mais em cima de Série A, inclusive apitou o Clássico Nacional entre Corinthians e Fluminense, por exemplo. Mas o homem não economiza nos cartões. Já distribuiu 101 cartões amarelos, média jogo 3. Ele apitou só 2 jogos dessa Série C. Ipiranga 1, Figueirense 0, Caxias 0. Ele já apitou um jogo do Londrina. Caxias 0, Londrina 1. O Felipe Fernandes é árbitro de Série A. A CBF tomou esse cuidado, colocou árbitro de Série A. Bom, deixa eu ver se eu estou com os meus colegas aqui, os meus amigos, só para dizer, viu, Marcelo, Pedro, que a gente não conseguia abrir perguntas para vocês aí, porque o João não iria conseguir ouvir vocês, porque vocês estão aí remotamente. E aí, Corsato, informação passada de primeira aqui pelo Meio Campo FI, já vai estar no site Futebol Interior. Ponte Preta já pagou quase 90% do que deve aos jogadores, informação do coordenador, o João Brigatti. Mas é isso. O que você achou aí da entrevista com o João Brigatti, Corsato? Muito boa, entrevista muito boa. E é isso, falar de coisas boas. Essa informação do salário realmente é uma notícia boa. Agora o Marcondes está de sacanagem. É a mesma coisa de eu comprar um carro. Eu vou comprar o carro do Marcondes. Isso. Aí eu fico 1 ano sem pagar o carro do Marcondes. Aí quando você paga... Aí, depois de 1 ano, eu pago 6 meses. Ele vem e me dá parabéns. Eu daria, claro, porque aí não fiquei no prejuízo 100%. Não, mas eu não posso, não. Eu respeito a sua posição, Marcelo, mas respeita a minha. Não, também. É isso, Marcelo. Respeite a mim. Eu não estou defendendo aqui calote. Aliás, eu sou contra esse tipo de situação. Tem muita gente que dá calote por aí. Eu sou contra esse tipo de situação. Muito contra. Mas o esforço... Agora, você imagina só a pressão diária do presidente Marquinhos com relação a essa questão do dinheiro.
E se a Ponte não sobe, meu amigo? Hã? E se a Ponte não sobe? Marcondes, eu respeito sua opinião. Lembre-se que a gente só brinca com quem a gente gosta. Se a Eu gente sei, não mas gosta de o carro pessoa, eu a gente vendo não pra brinca. você. O carro eu vendo pra você, fica à Isso, mas vontade. pode comprar, viu, Marcelo? Você vai ter 12 meses para pagar a primeira parcela, tá bom? Tem uma carência de 12 meses. Carência de 12 meses, tá? Mas... Ô, Carlos, sabe o que eu percebi? Uma pequena rusga aí. Sim. Do Brigatti com o Valentim, tá? E o Brigatti... O Eberlin já tinha mostrado isso já lá atrás, né? Já. E eu achava que era só pela situação de ter tirado 2 jogadores que ele prometeu que não ia tirar, né? Nenhum jogador do elenco, mas ele acaba levando, querendo ou não, 2 jogadores que eram titulares do elenco pro América, que é o Maguinho, o primeiro, e depois leva o Emerson Santos. Mas graças a Deus que ele levou. E a gente tem que lembrar o seguinte, que o Alberto Valentim, ele foi uma indicação do Brigatti. Sim. Do Brigatti, né? O mesmo acontece com o Marcelo Fernandes, porque a informação que eu tenho é que o Marcelo Fernandes não era o primeiro nem o segundo nome. Era o terceiro ou quarto. Mas era o primeiro na opinião do João Brigatti. E aí os outros acabaram não aceitando, né? E a informação que eu tenho, tá? O Marcelo Fernandes acabou aí sendo indicado pelo Brigatti, que entrou em contato e foi a opção certa. Mas eu percebi também uma pequena rusga aí do Brigatti com o Valentim, apesar dele também ter colocado o mérito do acesso no ex-treinador da Ponte. Ô Pedro Lino, em uma resposta do Brigatti, eu peguei, tá gravado aí, todo mundo vai poder conferir depois no YouTube do Futebol Interior, em uma resposta, né, do Brigatti falando do Valentim, ele fala, ele usa o seguinte, que nós trocamos o comando técnico, e a gente sabe que não foi bem assim, né? O Valentim pediu para sair, mas ele deixa claro, né? Eu não quis entrar nesse assunto. Eu acho que nós temos muita coisa para perguntar pro Brigatti, mas se aperta, né? E pergunta para ele: você acha que se o Valentim tivesse aí a Ponte teria conseguido acesso? Eu tô quase para dizer para você, viu, Pedro Lino? A resposta do Brigatti seria não. A resposta do Brigatti foi meio atravessada mesmo por conta do Alberto Valentim. As minhas informações foi como eu disse aqui para você mais cedo, já estava bem desgastado o Alberto Valentim com o elenco e com a diretoria. A diretoria não estava gostando tanto do trabalho do Alberto Valentim. E eu cravo aqui que se fosse o Alberto Valentim não estaria na final hoje, Corsato. Tá certo. Ô Pedro, quero que o seu destaque final aí, são 9 da noite mais 57 minutos, nós prometemos o programa até às 10, agradeço aí a sua participação e amanhã você estará no palco do jogo, no estádio Moisés Lucarelli ao vivo, para trazer as informações e tudo que vai acontecer aí direto do estádio Moisés Lucarelli, a partir das 4 da tarde, a nossa transmissão. Dá o seu destaque final aí, ô Pedro Lino, e o provável time da Ponte, por gentileza. Meu destaque final é o provável time da Ponte, Corsato. Diogo Silva no gol, Pacheco, Wanderson, Simon e Arthur, Rodrigo Souza, Luiz Felipe Elvis, Diego Tavares, Toró e Bruno Lopes. A provável escalação do Londrina: Luiz Daniel, João Vitor, o Wallace, Manzoli, que volta de suspensão, ou Iago Lincoln e Maurício, Zé Breno, Lucas Marques e Cristiano, Vitinho, Quirino e Iago Teles. Eu me despeço de vocês. Um grande abraço pro Marcondão, prazerzaço tá do lado dele em uma transmissão. Um abraço para você, Carlos Corsato. Um abraço pro Marcelo Corsato, pro Frank, pro Bolacha. E amanhã estarei no Majestoso a partir do meio-dia. Um grande abraço e boa noite para vocês. Valeu. Vai dormir, hein, menino? Como que dorme? Esse Pedro Lino, repórter aqui dos canais Futebol Interior. Ô Corsato, seu destaque final, até para liberar você, a gente tem uma matéria aqui do Marcondão também, para falar com o pessoal da União Seguros, com o Sérgio lá e toda a rapaziada, né? Mas eu vou ficar mais um pouquinho aqui com o Marcondes e com o Frank, mas quero liberar você aí, lembrando que amanhã você não estará conosco na transmissão, mas na segunda-feira tem Hora da Macaca e vamos divulgar aqui um meio-campo FI na semana que vem para falar da final, Ponte Preta e Londrina, Londrina e Ponte, para a gente falar o que foi a final e quem sabe, né, prospectar aí os próximos passos com a Ponte e até
né, mais uma entrevista com o Brigatti, mas aí pra gente podendo fazer perguntas e colocando o Brigatti para falar do que a Ponte vai fazer a partir de 2026. Vamos pensar então no jogo de amanhã, Ponte Preta, Londrina, Londrina e Ponte. Uma torcida vai sair muito feliz amanhã do estádio Moisés Lucarelli. Corsato. Eu espero que seja a torcida da Ponte Preta, que sejamos nós. Carlos, eu queria destacar com relação ao Gé, né? Eu acho que o Gé vai ficar à disposição no banco de reservas, mas, assim, não sei nem se vai entrar, porque a partida pode se encaminhar para os pênaltis. E o Gé, por incrível que pareça, apesar de ser centroavante, ele não é um bom batedor de pênalti. Então, mesmo que o jogo esteja terminando empatado e a Ponte ainda tem uma alteração para fazer, eu não sei se eu colocaria o Gé para bater pênalti, né? Então, assim, pode ser, claro, é uma final, né? Para tentar enganar um pouco o Roger, que conhece muito da Ponte. A gente falava em outras bancadas, né? Que a gente tem a oportunidade também na hora da macaca, e o Roger sabe como enfrentar a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Ele sabe das dificuldades, ele sabe os caminhos, né? Então a Ponte Preta tem sim, e eu acho que está certo. E o Marcelo Fernandes, o Brigatti, eles entendem muito de futebol. Tentar complicar o máximo possível a vida do Roger, porque o Roger tem um bom time, a Ponte ainda tem que enfrentar um cara que conhece muito a Ponte Preta, um cara que jogou com a camisa da Ponte, ele sabe como sente o jogador da Ponte Preta vestindo a camisa da Ponte no Majestoso, ele sabe que a Ponte Preta vai disputar um título importante, né, que a Ponte não tem. Então ele é o cara que mais conhece a Ponte Preta, sabe? Às vezes ele conhece mais a Ponte Preta do que muita gente que está hoje do lado da Ponte Preta. Então, assim, ele tem possibilidades de colocar a Ponte Preta em maus caminhos, né? Então eu acho que a Ponte Preta está certo em fazer o máximo que ela puder para confundir mesmo a cabeça do Roger. Só lembrando aqui a nossa audiência que eu fui sacado da transmissão, viu, gente? Eu não meti atestado, não, tá? Não, é brincadeira. Eu não sei se eu estaria preparado, não, para estar nessa transmissão. Olha, eu acompanho a rádio Ponte Preta em transmissão desde 97, 98. Isso aí, 25, 26 anos, né? Que eu trabalho não no Rádio Esportivo de Campinas, mas fazendo jogos de Ponte Preta, porque eu sempre trabalhei na periferia, né? Vamos falar assim, não na capital, que tem os nossos coleguinhas daí de Campinas, muitos se acham, né? Estão na capital e tal. Eu sempre estive na periferia, mas sempre acompanhei Ponte e Guarani. E confesso para você que essa temporada 2025, Carlos, e eu nunca escondi que eu sou torcedor da Ponte, para mim foi a mais difícil realmente. Eu não sei explicar o porquê, mas foi a mais difícil. Em alguns momentos eu preferi não assistir o jogo, mesmo estando trabalhando, cheguei até a passar mal em algumas transmissões aí. Mas, assim, eu acho que amanhã é hora de desfrutar, né? Então vamos desfrutar desse jogo, aconteça o que acontecer, se a Ponte for campeão ou não for, a gente tem que ver que a Ponte Preta fez uma história muito bonita nesse ano de 2025 e vamos preparar para 2026. É claro que eu quero o título, quero comemorar, quero gritar, eu sou campeão nacional, mas esses caras aí têm que ser aplaudidos, qualquer que seja o resultado depois do jogo, e eu vou estar acompanhando a transmissão de vocês, que vai ser um sucesso. Um abraço para você, para o Marcodão, para o Bolacha, para o Pedro Lino, para a nossa audiência. E a gente se fala segunda-feira na Hora da Macaca. Até lá. Valeu, Marcelo. 10 da noite, mais 3 minutos. 10:03 agora. Então, enquanto o nosso querido Bolacha prepara lá a matéria do Marcondão, Marcondes, o que você quer fazer? Você quer soltar a matéria depois que a gente fechar aqui ou você quer voltar depois pra gente bater um papo? Vamos fechar depois. Vamos fechar depois? Então, não, fechar fecha agora e soltar a Sérgio. matéria. Daqui a pouquinho muito interessante que fala sobre questão de proteção veicular para você que está nos acompanhando. Exatamente. Só vou pedir aqui pro torcedor, anote esse número do WhatsApp aqui, ó. 19 9 92 61 3987. Eu vou repetir. 19 9 92 61 3987. Amanhã, a partir das 4 da tarde, um trabalho capitaneado aqui pelo Marcondão, a gente vai ter mais um monte de prêmio para você. Para começar, a camisa da Ponte Preta.
lá da loja 1900, a loja oficial do torcedor Ponte Pretano, tá? Tem mais, Marcondão. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Vai falando aí, Marcondão, ó. Esse é um copo da Union. O presentão do Sérgio. Ó, Union. Proteção veicular. Esse copo é diferenciado, sabe por quê? Porque ele tem temperatura. Tem temperatura. Você regula, né? Na temperatura que você deseja. E, ó, é azul, da cor do nosso logo aqui, Presentaço do céu. Da cor do nosso logo. Grande amigo Sérgio. Esse macarrão aqui vai sortear também? Não, aqui macarrão, só hoje. Macarrão. Esse daí pra minha casa. Esse aí você vai levar pra sua casa. Isso, o doce também, o café também. Não abre, não café é meu. Também é seu, tá, é meu. Mas nem um pouquinho? Não, zero. Tá, zero. Zero. Se contenta no que você tem aí. E tem pizza. Isso, do Dadá. Do Dadá. Tem camisa pizza oficial Dadá. nossa também. Camisa dessa aqui, ó. Isso. Dos canais Futebol Interior. E a bola? Futebol sem bola não existe, né? Pois é. É, uma bola pênalti. Isso. É isso, uma bola pênalti pra você. Então, anotou aí o número do WhatsApp? Vai. Aí amanhã você vai saber como participar. É só pra você anotar e agendar, tá? Porque amanhã você vai saber na transmissão como participar para concorrer a esse montão de prêmios. 99261 3987. Frank Francisco, obrigado mais uma vez por estar conosco na bancada. Amanhã, 4 da tarde, estaremos aqui para contar a história. O final, só Deus e Nossa Senhora é que vão poder dizer. Mas estaremos aqui para contar a história desse jogão entre Ponte Preta e Londrina. Carlos, obrigado a você, obrigado ao Marcondão, ao Bolacha, Marcelão, Pedro Lino lá no Majestoso. Pedro Lino não vai dormir mesmo, viu? Vou saber. E torcedor Ponte Pretano, obrigado pelo carinho, pela presença de vocês aqui, o like que deixaram para nós. E, gente, eu sei que a gente não vai dormir, mas eu tô com o Carlos. É o momento da gente emanar os melhores pensamentos, os melhores sentimentos, e que amanhã, se tudo correr como Deus quer, nós levantamos a taça. Valeu, obrigado. Beijo no gordo. Fui. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Ô, Roberto Marcondes, então é isso. Um abraço pra você amanhã, 4 da tarde, na transmissão premiadíssima aqui dos canais Futebol Interior. Vamos contar a história dessa decisão da Série C do Campeonato Brasileiro que põe frente a frente Ponte Preta e Londrina, Marcondão. É isso aí. Um abraço a todos, muito obrigado. Até amanhã às 4 da tarde. Me segure que eu vou invadir o campo amanhã. É isso. Esse Roberto Marcondes que vai vir agora, né, para falar com o Sérgio lá da União Corretora de Seguros. Aliás, se você não tem seguro para o seu carro, proteção veicular com 30% em relação a seguros convencionais. Aí. Proteção veicular, se o seu carro não está protegido, a União é o melhor negócio para você. Você pode chamar no WhatsApp, se duvidar o Sérgio tá agora lá trabalhando, esperando você. 999 77 90 29 999 77 90 29 com o Frank Francisco, com o Roberto Marcondes, o Marcelo Corsato, o Pedro Lino, o nosso querido Eduardo Rodrigues, o Bolacha. Bolacha, mais uma vez, muito obrigado, você é sensacional. Para concessionárias, sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Clube Concórdia, Casa do Perfurador, Placar ao Vivo, Futebol Interior, Union, proteção veicular, proteja seu carro, sua moto ou utilitário, e IGA Atacado. O IGA também, acho que não vai dormir não, hein? Vai não, hein? 2 lojas em Campinas, loja em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. E também um abraço lá pro Robinho da loja oficial da Ponte, a Ponte Tora, loja 1900. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Você vai ver o recado do Marcondão aí com o Sérgio lá da União. Amanhã voltamos às 4 da tarde com a jornada esportiva. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Aquele abraço, ó, do tamanho do Majestoso para você. E até amanhã às 4 da tarde. Tchau, 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 tchau. Olá, meus amigos, boa noite. Na expectativa da grande final de amanhã do Campeonato Brasileiro Série C. Majestoso, lotado, com cobertura total aqui pela Rádio FI para você, torcedor. Às 4 da tarde vamos falar sobre essa grande decisão. E hoje já estamos na expectativa nesse pré-jogo para você aqui no Futebol Interior. E vamos conversar agora sobre benefícios para você que está nos acompanhando. Você que tem moto, você que tem carro, você que tem utilitário, que trabalha dia a dia, rala pra caramba e de repente está com o carro financiado, está com a moto financiada, né, com
trabalhando no dia a dia e fica preocupado. Poxa, eu tenho meu patrimônio, eu tenho meu bem, eu tenho meu veículo, minha moto para trabalhar no dia a dia. E se de repente acontecer alguma coisa? Né? Nós temos a solução para você, meu amigo. Fique tranquilo. A partir de agora você não pode mais ficar preocupado. Você tem que ficar feliz e tranquilo, trabalhar na boa, saber que você terá proteção do seu bem, da sua moto, do seu carro e do seu utilitário que você faz o corre no dia a dia. Estamos falando com União Proteção Veicular. Meus amigos, benefícios, tem cobertura total para você a qualquer hora do dia. E para falar um pouco mais, estamos aqui com o Sérgio de Oliveira, que é o presidente da empresa, que vai falar sobre os benefícios e está conosco aqui na parceria aqui com a Rádio Futebol Interior. Tudo bem, Sérgio? Um abraço, boa noite. Olá, boa noite a todos os ouvintes aí. É uma satisfação estar aqui com vocês aqui. Me fale um pouco mais sobre esses benefícios, né? De repente tem aquele motociclista que trabalha pra caramba, de repente tem um outro emprego que tem o segundo tempo dele, que é entrega à noite, não corre danado, com chuva, pode ter escorregar, pode ter algum imprevisto. Quem também está com o carro fazendo aquela correria total, quem faz um carreto também, tem aquele utilitário e não tem aquele dinheiro disponível para a cobertura, né? O que você poderia passar para eles ficarem tranquilos a partir de agora? Então, primeiro eu gostaria de explicar como que surgiu, né? Surgiu a Union. Eu venho do ramo de reparação de automóveis há mais de 30 anos, atendendo as companhias, né? As maiores companhias de seguro aqui da região de Campinas. E trabalhando nesse meio, a gente foi vendo onde havia falha por falta das companhias de seguro atendendo os segurados deles. E aí surgiu a Union, que é uma associação que ela tem todos os benefícios que uma seguradora normal, tradicional tem. E aí surgiu a Union para a gente estar atendendo e estar agilizando esse público. Moto, carro, frotista, enfim, todos eles com uma margem de 30% mais em conta. Você entendeu? Então a Union surgiu para atender esse pessoal, para justamente dar condição para todo mundo ter a garantia do bem, né? Exatamente. Hoje em dia o pessoal, a gente sofre muito, né? Eu também, você, todo mundo sofre. O valor do carro é caro para a gente comprar, não é fácil, você entendeu? Você tem que pagar a parcelinha do carro e muitas vezes a pessoa compra o carro com aquela parcela e não tem condições de pagar um seguro, que é o seguro tradicional que todo mundo fala. Então surgiu as associações. E hoje a Union é a associação que mais cresce em Campinas e região, com preços, a gente tem planos a partir de R$85. Que tem toda a cobertura, deixar bem claro isso, que você, meu amigo, você vai ter toda a cobertura, todos os benefícios, caso tenha algum imprevisto, e 24 horas, não serve? Sim, a gente tem planos para cobertura completa, perda total, assistência 24 horas, carro reserva, tem tudo. A gente trabalha com 3 tipos de plano, na verdade. A gente tem o prata, o ouro e o diamante. Então um desses, para todas as categorias. Para todas as categorias, com certeza um desses vai caber no bolso. E é importante porque você fica tranquilo sabendo que você tem um custo menor, cabendo no seu orçamento, e você vai poder trabalhar tranquilamente. Porque geralmente quem está no corre, né, no trabalho no dia a dia, está trabalhando, está com aquela preocupação de quitar as coisas. De repente você também não faz o segundo tempo do trabalho, você tem seu capital, você tem seu bem e você quer preservá-lo. Também essas pessoas elas entendem que é importante ter essa proteção do patrimônio, não serve? Sim, não, tem que ter, né? Tem que ter, porque como eu disse, né? Hoje às vezes depende, o carro ou moto que seja, o pessoal que trabalha aí com moto, né, no dia a dia, né, à noite, e vai e leva e tal, não é só o benefício, né? Isso não é só o bem dele. Às vezes pode acontecer de ter um descuido e encostar no carro de alguém. Você tem cobertura para terceiro também. Tem cobertura para terceiro também, mesmo para moto, você entendeu? E com plano muito bom, você entendeu? Vale a pena consultar a Union. Com certeza. Vem para a Union que vai dar tudo certo. Legal, eu já estou aqui na Union, né, protegendo o meu patrimônio. Porque, meu amigo, você está na rua, né, o trânsito
É claro que a gente nunca quer que aconteça um imprevisto, mas pode acontecer. É muito carro em circulação, pessoas que de repente perdem um pouquinho da atenção. Você na chuva você pode escorregar, você pode ter algum problema. Eu estou falando muito sobre essa questão de moto, que é o maior volume de veículos hoje trafegando pelas ruas da nossa cidade e toda a região, né? Mas evidentemente o carro também cabe nessa qualificação. E a Union trabalha não só em Campinas, mas toda a região e todo o estado de São Paulo. Atende todo o estado de São Paulo também pela estrutura que oferece para quem está chegando nesse momento na Union, não? Sim, é isso aí. A gente está... E se Deus quiser, logo logo a gente vai estar atingindo todo o Brasil aí. Se Deus quiser, hoje a gente está abrindo uma nova, uma regional aqui em Barão Geraldo, tá? Posso falar o endereço? Pode, deve. Então, a gente está aqui na Avenida José Barbosa de Oliveira, 938, ao lado da Pet Camp aqui. A gente está com uma para atender todo esse pessoal de Barão Geraldo, Paulínia, Vila Nova. E é isso aí, estamos abrindo, pretendemos já abrir outras lojas, né? Outros regionais em Limeira, Piracicaba, Jundiaí, e vamos para cima. É isso aí. Lembrando que a Avenida Albino José Barbosa de Oliveira, meus amigos, nós temos duas avenidas principais aqui em Barão Geraldo, né? Uma vai para a Unicamp, à sua direita. A outra é esta avenida, né, Albino José Barbosa de Oliveira, que vai justamente sentido Estrada da Ródia, para sintonizar e posicionar você bem ao lado do posto. O semáforo aqui está, portanto, a Union, a nova, portanto, regional, que vai atender essa região aqui da cidade de Campinas. Qual que é o telefone para as pessoas fazerem a consulta, porque eu tenho certeza que vai bombar pelo preço, pela qualidade. Você tem um conjunto positivo, Sérgio. Você tem preço, você tem qualidade, você tem cobertura 24 horas e deixará o proprietário, né, o dono do bem extremamente tranquilo, né, e satisfeito. É isso aí. Eu vou passar para vocês o telefone, 19 999 77 90 29. É só chamar no WhatsApp ou ligar que a gente faz uma cotação sem compromisso nenhum. Valeu, Sérgio, muito obrigado. Atenção, hein? Union, proteção veicular para você ficar tranquilo, meu amigo. E custo menor em relação ao convencional, e você terá cobertura total, cobertura completa 24 horas. 19 999 77 90 29. Você ouviu Meio Campo FI.